984448820 e faz o teu agendamento. Panambra conosco aqui no Ganhando o Jogo, que tem as ilustres presenças do Cristiano Oliveira, do Gutierrez Sanches, Carlos Guimarães, Cristiano Silva, Ana Carolina Guiar, Orestes de Andrade, para que possamos hoje falar, debater, prosear e apontar as virtudes e defeitos dos vencedores e de vencidos. Grenal 4-3-1, Beira-Rio, vitória do Grêmio, 2-1. Aquilo que se temia em relação à defesa do Grêmio, a bola aérea, foi o seu fator determinante ontem, justamente pelos 2 gols de cabeça, Diego Souza e Ricardinho. Enfim, o Grêmio venceu e larga na frente da decisão. Guimarães está no outro estúdio. Carlos Guimarães, bom dia. Bom dia, Magno, bom dia a todos. Eu achei um Grenal, de novo, de 2 tempos distintos, mas com falhas bem grandes, de um lado em termos estratégicos e de outro lado acertos bem interessantes. O Grêmio conseguiu reverter algo que no primeiro tempo ficou latente, que foi a lentidão do seu meio campo. Lucas Silva e Maicon juntos com muito peso, os dois muito pesados, muito lentos, não conseguiam articular o jogo. Algumas tentativas do Ferreira que o Inter conseguia neutralizar, mas no segundo tempo, a partir do crescimento do Matheus Henrique, o Grêmio conseguiu reverter a situação e chegou na bola alta, contando com muitas falhas do sistema defensivo do Inter, que está falhando sempre, falhas individuais e especialmente um modelo de jogo que se prende ao plano, e foi dito pelo Miguel Ángel Ramírez, e não se prende ao fato, ao que o jogo conta, aquilo que a situação de jogo pede, eliminando qualquer tipo de intuição, de improviso ou de lance imediato. Então, o que aconteceu ontem foi que o Inter, ele estava com a faca e o queijo na mão e conseguiu tomar uma virada do Grêmio, fazendo com que o Grêmio tivesse uma ótima atuação no segundo tempo pela leitura do seu treinador. E ao longo do programa a gente vai desenvolvendo diversos assuntos. Evidentemente, eu acho que a pauta principal é o modelo do Miguel Ángel Ramírez e a entrevista coletiva dele, que é preocupante no meu ponto de vista. Perfeito, Carlos Guimarães. Cristiano Oliveira. Saudações, bom dia a todos. Eu acho que tem muita coisa que será naturalmente abordada ao longo do programa sobre o Grenal. Guimarães focou em alguns aspectos técnicos e táticos. E eu queria falar nessa abertura, nessa primeira manifestação, também sobre o aspecto anímico, sobre o aspecto emocional, que para mim fez muita diferença no Grenal ontem e vem fazendo muita diferença. Alguns atribuíam isso no Grêmio ao Renato, que tinha números muito bons em Grenais. E acho que em algum momento ele até foi responsável por isso mesmo, mas o Renato saiu e o Grêmio continuou mentalmente focado, talvez até mais do que vinha anteriormente, e o Inter continuou numa instabilidade emocional absurda. Aliás, essa é uma marca do Inter nos últimos anos. O Inter tem algumas lideranças que sucumbem na adversidade. O Inter chega a uma final de Copa do Brasil e perde os 2 jogos para o Atlético Paranaense sem conseguir explicar por quê. O Inter chega a uma reta final de Campeonato Brasileiro e perde, por exemplo, para Sport Recife em casa. Não consegue ganhar de Atlético Paranaense fora. Começa um novo ano ou uma nova temporada, chega em Grenais e perde mais uma vez. E dessa vez numa final. E também perdeu jogos importantes na Libertadores. Então, animicamente, eu vejo algumas lideranças do Inter sucumbindo em grandes momentos. E aí eu não quero individualizar, por isso que eu vou falar não apenas de um, que é o capitão Rodrigo Dourado, porque a crítica seria muito fácil a ele. Mas vou falar de Marcelo Lomba, que ontem para mim falou no primeiro gol. Vou falar de Edenilson, que depois do jogo deu uma declaração jogando o M no ventilador. Para mim uma declaração até um tanto irresponsável do Edenilson, que confundiu ali uma crítica forte com terceirização de responsabilidade. Então eu vejo sim algumas lideranças no Grêmio que na hora decisiva elas correspondem, pelo menos mentalmente, e no Inter o contrário. Tem uma imagem que circula na internet que quando o Grêmio faz o segundo gol, o Rodrigo Dourado, ele desaba, e nesse caso desaba literalmente. Ele cai, ele se joga no gramado, coloca as mãos no rosto e começa a quicar no gramado. Isso é um jogador, é um cidadão, uma pessoa que está mentalmente desestabilizada. Então,
Tem aspecto tático para falar? Tem, claro. Tem aspecto técnico para falar? Sem dúvida, sempre tem. Mas o Grenal também foi um Grenal da cabeça. E nesse caso não só pelos gols de cabeça do Grêmio. Daria para dizer que o Grêmio usou a cabeça melhor do que o Inter. Nos gols e no mental também. Gutierrez. Bom dia. Já que é normal e... Tá fechado, Gutierrez. Não tá saindo, vocês não estão... Não tá saindo. Vamos acertar a estação terrena. Estúdio, né? Agora foi. Deu? Tá no ar agora, Vamos Gutierrez. lá. Tá no ar, vai. Bom dia a todos. A gente tem esse costume, né? E eu faria o mesmo, mas os colegas já falaram resumidamente mais pro lado do Internacional. Então eu vou falar uma coisa que a gente tem se acostumado com o Grêmio, mas é importante que a gente diga aqui e até reflita sobre, para tratar ou entender ou compreender como o Grêmio tem tido algum sucesso nos últimos anos, principalmente nos clássicos, isso é inegável. Ontem o Eurico trouxe os números dos últimos 20, o Grêmio ganhou 10, o Inter ganhou só 3 e foram 7 empates, são números muito expressivos. Mas eu quero falar desse trabalho que o Grêmio vem fazendo da base, porque ontem o Grêmio terminou com 8 jogadores da base em campo e nem teve, talvez, um dos que mais se destacam dessa base, que é o Wanderson, por exemplo. Ou seja, poderia ter feito mais até, ter colocado mais jogadores até da sua base. Quando a gente fala base, também eu incluo aquele prospectado já com 19, 18 anos. Isso também é um trabalho de base. Não é de categorias de base, mas é um trabalho de base, de jovens, de prospecção. E ontem eu achei, e ainda falei com o Cristiano na redação, falei com o Guimarães também ontem durante o jogo. Claro que ainda será necessário alguns ajustes, mais experiência, né? Mais evolução. Todo mundo precisa evoluir sempre. Mas me chama a atenção como o Juan vem se mostrando um zagueiro seguro. E quero falar principalmente de um cara que, inegavelmente, ele está se modificando no jogo dele. Admitido por ele mesmo. Eu questionei ontem o Thiago Nunes. O Thiago disse que conhecia o Matheus Henrique desde a base, desde quando era garoto, sabe o que ele é capaz de fazer. O Matheus Henrique, ele tá virado, ele virou um meia muito mais à frente do que aquele cara de transição de meio, que era, né, segurava meia bola, girava, ficava, às vezes enfadonho. Muitos torcedores já queriam mandar o Matheus Henrique para muito longe. E ontem, para mim, eu acho que pro Guimarães também, ele foi o melhor da partida. E é um cara que está controlando o meio-campo do Grêmio. Ele está quase que emulando nas suas características, dentro da sua capacidade, da sua idade, inclusive, mas ele está emulando o Maicon dos melhores tempos. Quer controlar o jogo, girar e conseguir verticalizar o passe quando é necessário, inclusive aparecer na área. Fez gols nas últimas 2 partidas antes do Grenal. Ontem poderia ter feito pela 3ª seguida, até uma oportunidade mais fácil do que das outras oportunidades, mas acabou esbarrando na boa defesa e na boa saída do Lomba. Mas o Grêmio, ele já começa a se preocupar em investir pontualmente no mercado. Por quê? Porque a base dá toda a oportunidade para que o treinador, hoje o Thiago Nunes, e me perdoem os gremistas, acho que o Thiago Nunes faz um trabalho muito melhor do que esse último trabalho do Renato, principalmente nessa utilização dos garotos. E aí quando o Cristiano fala que tem a questão mental, isso chama muito atenção. Acho que até o caso, Guti, não é nem... Porque o mental, né, Magno, não é o individual só, é o coletivo. Claro. Foram garotos que entraram ontem, e entraram bem. Darlan, Fernando Henrique, o Juan desde o início, o Ricardinho. Ou seja, é uma aura já de confiança que o Grêmio tem colocado no seu time, e isso tem dado certo, pelo menos nos clássicos, né? Os desafios maiores vão vir, além do clássico, pra frente da temporada. Acho que a questão não é nem pedir desculpas aos torcedores gremistas, mas sim dar aquele incentivo, aquela boa palavra, aquela positividade de que as coisas estão melhorando. Não pedir desculpas, estão melhorando. Cristiano Silva, bom dia. Bom dia, Magno. Bom dia, colegas, guaibeiros e guaibeiras, enfim. O interessante, né? O Internacional vem, é a segunda virada seguida. Perdeu para o Táchira, um vexame na Venezuela. Não tem como classificar, a maneira como sofreu os gols, um vexame. E o Inter ontem deu o famoso papelão, né? Ontem foi um papelão. Eu concordo, discordando do Oliveira, mas eu concordo com o Edenilson, ele tem que falar, acho que tem que falar mesmo.
A gente está ali para ouvir, eles têm que falar. O repórter está ali para pegar a declaração e ele tem que falar. Realmente, o Inter faltou inteligência. Essa história de jogar com as linhas adiantadas e deixar a defesa exposta, eu acho que é um perigo, mas é da filosofia do treinador. No treinador vale a tese do que a prática. É assim, o Miguel Ángel Ramírez é assim. E quem o contratou sabe. A tese vale mais do que a prática, do que aquilo que o vestiário passa, que o jogador passa. Não, mas a minha tese é essa, ela tem que valer porque eu sou inteligente, eu estudei, sou professor, tenho doutorado e tenho a mãe do Badanha, mas ela tem que jogar sim. Mas o meu zagueiro não sai. Não, mas então sai esse zagueiro, põe um outro aqui. Ele é ruim, mas ele se enquadra na minha ideia. Tá bom. Vamos perceber aqui, ó, eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção no primeiro gol do Grêmio. O Inter tem 6 jogadores na linha da marca do pênalti, 6 jogadores. A falta é cobrada, uma bola pingada na área. O Diego Souza está na linha da grande área, sem marcação nenhuma. Aliás, o Grêmio tem, eu estou vendo a foto aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 7 jogadores. 5 dentro da grande área. O Diego Souza na linha da grande área, bem ali que faz a junção com a meia-lua, livre de marcação. A bola é pingada na área, o Diego Souza consegue embalar, e é claro que ele embalando sem marcação, ele vai pular muito mais alto que o zagueiro do Inter. Uma defesa com uma marcação completamente equivocada. E o segundo gol do Grêmio também marcou uma defesa com uma marcação completamente equivocada. Então eu acho que nós temos já 2 meses de Miguel Ángel Ramírez. Acho o trabalho dele um trabalho, olha, meu amigo, vou chegar assim, ó, para ficar na boa, regular, mas tem que evoluir muito do meio para trás. Do meio para frente está muito bem. O Internacional aqui, ó, tem 40 gols marcados neste ano e sofreu 18 gols, dá quase 2-1 aí. Mas é um trabalho, o Grenal, e fora a questão anímica, né? Isso que o Oliveira falou do Dourado. Fazer o quê? Não ganha, né? Não consegue. O meu capitão, no Grenal passado, quando perdeu por 1-0, disse que o Inter treme. Normal, vai tremer de novo. E ontem ele desabou. Agora, além do aspecto psicológico, tem toda essa marcação equivocada do sistema defensivo. É um vexame, é um papelão. O Inter é um papelão. Fez um papelão lá na Venezuela contra o Táchira. A virada como tomou, um escândalo. E ontem no Grenal sai ganhando e acaba sofrendo a virada. O Grêmio, ontem o Matheus Henrique, na saída para o intervalo, também disse, não, tranquilo, parece. Os jogadores do Grêmio sabem que eles tomam um gol, eles sabem, não, nós vamos virar, fica tranquilo, torcedor. Segura um pouquinho aí, foi só uma desatenção, 10 minutos, nós vamos tocar a bola aqui, vamos enfiar eles para dentro da área e gol do tricolor. É assim. O Grêmio é assim. Nos últimos tempos tem sido assim. Troca o técnico, vem outro técnico, com um vice de futebol, sem vice de futebol, o Grêmio soca o Inter. O Internacional troca o técnico, vem outro técnico, com exceção do Abel, né? O velhinho ganhou o Grenal. Mas aí vem o professor, com toda a sua filosofia, com toda a sua tese, troca a direção, vem novo presidente e continua perdendo o clássico. Tudo está no seu lugar no Rio Grande do Sul. Em relação ao Grêmio, parabéns. Terminou o clássico com 8 jogadores formados na categoria de base. E olha, linda imagem do Ricardinho, fez o gol da vitória. Verdade. Depois ali atravessando o gramado de joelhos, ele que perdeu recentemente o pai e o avô. O pai morreu 3 dias depois, ou 2 dias depois morreu o avô, vítimas do Covid-19. Uma imagem linda do clássico é o Ricardinho pós-jogo. Ana Carolina Guiar. Bom, eu acho que a gente também acaba analisando demais, né, pelo segundo tempo, pelo resultado que fica, e acho que a gente tem que fazer isso, mas acho que desconsiderar todo o trabalho que foi apresentado no primeiro tempo, porque foi um bom trabalho, foi um Internacional mais inteligente, mais objetivo e com envergadura emocional para aguentar o clássico, porque começou bem, começou com mais posse de bola, mas não só posse de bola, porque hoje ela não diz muita coisa, mas criando oportunidades, mais que o Grêmio, que parecia um pouco desorganizado ainda. Mas da mesma forma que eu justifiquei a demissão do Renato por não ter leitura de jogo, eu acho que isso faltou demais.
ao Miguel Ángel Ramírez no segundo tempo de não ver as oportunidades e simplesmente, não digo ficar satisfeito com o resultado, mas não esperar uma virada, sim, que é de consistência e envergadura emocional, mais do que técnica, mas também as escolhas que foram feitas, as mudanças feitas pelo Thiago Nunes no segundo tempo, elas foram mais objetivas, o Grêmio entrou mais focado, sabendo, acho que um pouco contribuindo com o que o Silva disse, sabendo que ia conseguir virar o resultado. E o Internacional parecia saber que não ia conseguir manter esse resultado. Tanto que o Grêmio muda, ele se torna mais efetivo, ele tira os espaços que o Internacional estava explorando, tira o estilo de jogo que estava sendo proposto pelo Inter e acaba tendo essa vantagem, fechando a casinha e conseguindo depois ter oportunidades nos erros de atenção, de passes mal dados. Até eu vejo que o Inter começou a ficar nervoso, começou a se perder, não tinha para quem passar, o Dourado, né, o Nonato, parecia que ficava girando, de maneira assim a não trazer nada, não contribuir nada, o jogo ficou mais truncado por parte do Inter e o Inter não conseguiu ter as melhores soluções. A gente pode analisar que isso passa por diversas situações, mas acho que o principal é, sim, a falta de leitura do técnico e da comissão, mas também dos reforços. Porque o Internacional, até quando se dizia, parece que é um elenco já fadado a perder, é um elenco que está já acostumado com esse resultado do Grenal, e acho que isso é que deixou o torcedor um pouco irritado, porque quando vem o empate, ok, o Inter sente, mas quando vem o próximo gol do Grêmio, o placar de 2-1, parece que o Inter já não tem mais reação. Já parece que ele encerra porque vai ficar melhor se acabar agora. Acho que isso é o principal que irrita, o principal que demonstra, sim, uma falha extraordinária da comissão técnica. E a gente fala, nunca é bom o dirigente entrar no vestiário para dar um toque. Mas acho que é o momento para não prejudicar, como o Silva fala, né? E acho que muitos falaram, eu vi muito na rede social, isso, mudou direção, mas continua perdendo o Grenal. A gente fala que indiferente do que se vinha construindo, tanto para o Thiago Nunes como para o Miguel Ángel Ramírez, claro, o Miguel Ángel Ramírez tinha mais a provar, porque ele não vem de uma sequência aí de 7 jogos, agora e 7 vitórias do Thiago Nunes, mas eu acho também que o Grenal, ele é um definidor, ele é o termômetro que sim, ou pode mudar todo um trabalho, ou até mesmo acabar com esse trabalho que vem sendo realizado. Eu acho que não é o momento ainda para o Internacional, porque não vai parar, né, no Campeonato Gaúcho. Eu acho que tem Campeonato Brasileiro, tem uma Libertadores da América que também está com, né, bastante complicada a situação do Internacional. Eu acho que não é o momento de destruir qualquer trabalho, de mandar o Miguel embora, mas vejo também que vale um puxão de orelha, vale acender o alerta, porque desta maneira, como o Guimarães, né, também destacou bastante ontem, depois no vestiário, que a ideia é estar acima do resultado, ou acima, não digo nem do resultado, mas do que é apresentado em campo, porque o Inter foi mais inteligente, o Inter tinha mais recursos no primeiro tempo, mas depois da parada o Grêmio conseguiu crescer em envergadura, em proposição técnica e, claro, como disse mesmo Edenilson, eu acho que tem que falar, porque quando se fala, mostra que o jogador tem consciência, que ele não é apenas um executor, ele também sabe o que está errado, faltou inteligência. Faltou, eu digo, inteligência de proposição tática e técnica, mas também inteligência emocional para saber lidar com um resultado que não vinha se encaminhando para a tranquilidade. Assim, parece que o Inter, acabou o primeiro tempo, acabou o jogo. E não, tem um segundo tempo que o Grêmio sabe muito bem como reverter os placares quando necessário. Horácio Andrade. Bom dia para vocês, bom dia, Magno. Olha, eu acho que o Grenal foi vencido por aquele que teve mais competência, mais qualidade, teve mais foco, jogou para ganhar, soube reverter um placar adverso, teve competência para tudo isso, o Grêmio foi melhor. E outra coisa, as substituições feitas pelo Thiago foram melhores do que aquelas feitas pelo Ramírez no Internacional. Eu acho que, veja você, o Cristiano falou uma coisa interessante, eu estava observando atentamente. O gol do Grêmio, o segundo gol do Grêmio, foi uma cabeçada do menino que entrou para fazer um gol. Impressionante, ele entra e faz o gol. E o Diego Souza, ele tem um impulso impressionante, dá a impressão de que tem uma mola embaixo das chuteiras. O cara deu 2 passos e subiu no 3º andar e deixou os zagueiros do Internacional no chão. Teve mais competência, mais qualidade, e vou dizer uma coisa para você, hein? O Internacional no Grenal de domingo que vem agora, se levar um gol, meu filho, adeus tia Chica, porque aí a coisa está complicada. Tem que vencer, e se levar um gol antes de fazer,
o Internacional praticamente vai dar adeus ao título do Campeonato Gaúcho. E outra coisa, o jogo do meio de semana pela Libertadores da América, se perder, e se perder o Grenal, vai começar a tremer a casinha do Ramírez. Não resta maior dúvida. Eu achei o Internacional, eu sei que ele não pode jogar, o Patrick, mas eu acho o Internacional pelo lado esquerdo ele tá capenga. Depois da saída do Patrick, não tem aquela jogada que acontecia pelo lado esquerdo, está desaparecido. O Inter faz tudo pelo lado direito. Tudo pelo lado direito com o Edenilson. Então, eu acho que ele está capenga pelo lado esquerdo, onde o Patrick jogava. O Grêmio foi superior, foi muito mais futebol e realmente ganhou aquele que merecia, e o Internacional desabou, literalmente assim como desabou o Rodrigo Dourado. Era isso que eu acho, que o Internacional foi incompetente e o Grêmio foi muito melhor. Ô Magno. Muito bem, Orestes. Diga, Cristiano. O Orestes falou aí do Patrick, mas temos que entender o seguinte: está proibido no Internacional o jogador que vai para cima da marcação, vai driblar. O Internacional é o tico-tico no fubá, toquinho pro lado, toquinho pro outro, toquinho pro lado, toquinho pro outro. Vem aqui, vai lá na intermediária, volta ali no lateral, vem ali no meio campo, volta no zagueiro, que volta pro lomba, que vem pro zagueiro, que toca no lateral, que vai lá na intermediária, que vai e volta tudo de novo. Tá proibido o Caio Vidal começar um jogo, o Patrick, quando estiver recuperado, ele não pode ir pra cima da marcação, tá tudo proibido no Inter. É o futebolzinho tico-tico no fubá. O que tá acontecendo? Do outro lado, né, a gente teve Jeromel criando oportunidades, quase fazendo gol por causa disso, né, da individualidade que o Internacional não estava preparado para fazer essa marcação, porque não tá, parece que todo mundo tem que seguir uma etapa, né, ninguém pode furar essa etapa, e quando acontece, a gente viu o zagueiro em 3 oportunidades do Grêmio, chegando, né, na área para quase marcar. Uma delas foi, na verdade, uma desconstrução do próprio Zé Gabriel, né? Zé Gabriel, né? Pés, foi um presente, né? Na verdade, eu tava falando sobre isso antes. Na verdade, aquele lance ali, se caísse nos pés do Galhardo, teria sido uma tentativa errada. Por mais certo que ela tivesse dado. Não se força a bola por dentro. Não faz se isso. Força pelo lado. Não vai fazer um passe vertical no chão, 25 metros aproximadamente, no meio da tua área, tu sendo um zagueiro. E outra, não tem um volante à tua frente. Ele não tá tocando pro Dourado, ele tava procurando o centroavante da equipe. Ou seja, algum buraco ali vai aparecer. Apareceu. Foi só o Jeromel antecipar e saiu a jogada. Isso que disse o Silva sobre o drible no Inter, e é uma leitura correta, eu concordo, é um problema do Inter que não vem de hoje, né? É de formação de grupo. O Inter, na última Libertadores, de todos os 16 classificados, era o time com menor índice de drible, e o Inter, no último Campeonato Brasileiro, terminou a competição no Z4 dos dribles da competição. É um defeito que tem o grupo do Inter. O que me chama a atenção e até me surpreende negativamente é que o Palácios foi contratado com essa justificativa. E eu não acho o Palácio um driblador. Aliás, até agora, para falar bem a verdade, eu não vi nada do Palácio. A justificativa que ele utilizou pro Caio Vidal é a mesma pro Palácio. A justificativa... Precisa de espaço também. Eu acho que tem não uma coisa... O Caio Vidal conseguiu gerar um espaço pro Palácio. Sim, eu queria colocar uma coisa, porque ontem ninguém ouviu a entrevista... tem aquela coisa do ouvir e escutar, né? Eu cheguei em casa e resolvi escutar a entrevista de Miguel Ángel Ramírez, depois de ter escutado a entrevista aqui, mas claro que as atenções são diferentes, então eu resolvi escutar novamente. Da cabeça, né? Tava rodido, né? Ficou isso, mas tem uma coisa muito mais grave, coisas muito mais graves na coletiva dele. Ele tem um plano. E esse plano não tem sobre ele quando as coisas dão erradas, não é nem plano B. Porque é o seguinte, ó, quando tu sai de casa, eu vou dar um exemplo do trânsito, tá? Eu falei isso aquela velha ontem. história, né, mas tem um plano e Exatamente, dá um passinho pro lado e faz a margem do sistema aqui, ó, senão os caras não viabilizam o departamento. Não viabilizam o departamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando vocês, tu, por exemplo, vem de Esteio pra cá, sim, e aí tu vai pegar uma via que tá trancada. 116. Todos os dias, não, 116 porque não tem alternativa. Tem. A do parque. Tá. Não, mas... Tem que ter o tá, plano. tudo 116 bem. Ou do Tu vem e a via tá trancada. Teu plano é ver pela via trancada. Às vezes, tu sabe antes que a via tá trancada. O que tu faz? Muda o caminho. Tu vai o Ramírez, tu vem pela via trancada. A resposta ontem do Zé Gabriel foi a seguinte: vocês não sabem como ele responde aos treinos.
Depois até citaram, o Ramiro, mas a gente vê o jogo, tá? Ou seja, o treino tem um peso maior ou tão grande quanto o jogo. E sobre o que ele falou, não vão jogar os melhores. A gente escala por perfil e por desempenho no treinamento. Ele não vai escalar os melhores. Atenção para isso. O que ele vai fazer é colocar aquilo que ele tem na cabeça de acordo com a sua teoria. Eu não sabia que ele era... Cristiano, eu vejo muita diferença dele pro Kudê. Muita diferença. O Kudê não era tão teórico assim. Não era. E me assustou o tamanho do peso da teoria do Miguel Ángel Ramírez. Foi assustadora a entrevista, porque é o seguinte, ó, o Inter vai perder, mas vai perder de acordo com o conceito. Eu nem tô aí pro Kudê mais, já foi. Mas se um técnico chega numa coletiva, toma uma cacetada no Grenal e diz assim, eu não vou escalar os melhores. Não vou escalar. Isso aí, no outro dia ele tem que passar no RH, chamar, ó, muito obrigado, nós fizemos uma entrevista, contratamos com uma ideia, infelizmente, na prática foi outra coisa. São 2 meses já de trabalho. Já dá para ver direitinho no que vai dar isso aí. Não vai dar em nada. Se ele não mudar essa ideia, esse conceito, e ver que, olha, eu tô no Brasil, é o primeiro grande clube da carreira que eu treino, aqui a banda toca diferente do que lá na segunda divisão da Espanha, na categoria de base, ou lá no Catar, ou lá no Equador, no Independiente del Valle, que é da segunda prateleira do futebol equatoriano. É diferente, aqui o barulho é outro. Aqui tem um jogo que às vezes vale para muitos mais que um campeonato, que é o Clássico Grenal. E eu tomo uma cacetada e vou para a coletiva. Não, nem sempre eu vou escalar os melhores, porque no meu conceito, o campo fala. O cara pode ser um leão de treino e no jogo virar um gatinho. É isso que o pessoal lá do Inter, João Patrício Hermann, Paulo Brax, presidente Alessandro Barcelos, tem que encostar no homem e falar, ó, meu, aqui é diferente um pouco, as tuas ideias são maravilhosas, o teu conceito é bom, mas é diferente, tem que mudar um pouquinho. Os melhores têm que jogar, meu filho. E é por isso que eu digo os melhores, eles sabem quem são os melhores. Agora me diga uma coisa... Todos nós sabemos, né, meu querido? É, exato. Com respeito ao Zé Gabriel, não está na hora de pegar o jogador e dar tirar um pouco do time para, pelo menos, aliviar a situação do atleta, que quem sabe até no futuro. Eu acho que não tá na hora, eu acho que já passou da hora. Exato. Eu acho que já passou da hora. Aliás, passou da hora, inclusive, o ano passado. Teria que blindar o jogador, né? Um pouco. Né? Exatamente. Fazer mal para ele isso aí. O Inter tá inviabilizando o Zé Gabriel, que, vamos lá, colorados podem me maltratar agora. Eu não acho um jogador desprezível. Mas o Zé Gabriel é um jogador que precisa, através de um outro tipo de explicação, entender o jogo dele. Por que eu acho que ele não é desprezível? Aquela história que o Zé Gabriel sabe sair jogando, tudo bem, ele até pode saber. Mas não é porque tu sabe que tu vai fazer isso em todos os lances. Se tu consegue dar um passe de 40 metros, beleza, bonitão, lindo, maravilhoso. Mas não é todo lance que pede um passe de 40 metros. Nem pelo meio, num clássico com buraco no meio. Nem pelo meio, com o Jeromel, que é o jogador que melhor antecipa no futebol brasileiro. Eu acho que ele é orientado a isso. É a insistência da execução baseada na característica. Eu acho que ele é orientado a isso. É leitura de jogo. Aliás, preciso dizer uma coisa antes de se aprofundar o debate quanto a alguma individualidade ou ao Internacional, no caso. Eu tenho lido bastante, direcionados a nós aqui da Rádio Guaíba, ao esporte da Rádio Guaíba, muitos recados que... é o café. Muitos recados que defenestram... É que eu fale alguma coisinha enquanto dá uma pigarreada aí, enrolando? Agora beleza, já foi. 2 carteiras por dia. Que nós, nos nossos debates, Orestes, defenestramos os jogadores de base. Eu afirmo a quem eu quiser, defenestro, eu abri falando aqui sobre isso. Há diversos setores que estão aí, que não há no Rio Grande do Sul debate que mais defenda o cara que a base, tanto de Grêmio quanto de mais apoia individualidades, essas que estão falhando. Isso a gente não passa por. Eu sou que mais apoia a base, inclusive é brincadeira com o Cristiano Silva, que várias vezes diz, pô, tu não queria o fulano, que tem cara da base que não joga bem, não queria o fulano no time. Há muito tempo falo isso, sobre aproveitamento de base, e foi justamente por isso, e destacado pelo Gutierrez, que também aconteceu a vitória do Grêmio. A vitória do Grêmio é construída pela base. Aliás, ontem fui acusado de perseguir o Zé Gabriel, e eu queria falar sobre 2 coisas. A primeira eu vou guardar para depois, que é ainda com relação ao treinador do Internacional, tá?
orientação dos companheiros, vamos até 56. A primeira, depois. O programa hoje é todo Grenal, eu quero falar sobre mentalidade versus treinador. Agora, eu queria só falar sobre condescendências que acontecem dentro do Inter. Aliás, só um parêntese, tá? Na entrevista do Paulo Brax, ele respaldou esse modelo, tá? Sim, mas ele disse o seguinte, nada muda. Nada muda, o modelo é isso mesmo. As questões como... Cara, eu nunca vi, olha, eu tenho muita boa vontade com o Miguel Ramírez, apesar do que as pessoas... Eu acho que ele é um cara que entende futebol, tá? Mas essa... Não é o modelo, acho que são as escolhas pra implementar esse modelo. Aí é que tá, mas isso aí faz parte do pensamento dele, que é um pensamento muito inflexível e desprovido de intuição. O jogo... Sabe o que é a intuição? A intuição é a resposta ao imediato, tá? O imediato o jogo, ele pede um plano Palácio diferente. Não tá bem, vou botar um cara mais veloz. Não tem por que abrir, dar amplitude nos dois lados, por exemplo. Palácio também até troca. Não tem por que dar amplitude nos dois lados, sabe? Ele não vai deixar de dar amplitude nos dois lados, porque o modelo pede. Não tem por que atuar com o zagueiro construtor aqui, porque não é acossado o time, ou por algum motivo ele vai continuar com o zagueiro construtor. Não tem por que ter um primeiro volante na frente, e se é melhor ter um outro atacante para poder fazer um número lá na frente, ele vai manter o primeiro volante. Vocês podem perceber que estruturalmente, eu não estou falando de formação, estou falando de modelo, estruturalmente ele não desmancha. E às vezes adaptações são necessárias. Eu acho que é muito radical a quebra que o Inter fez. Tem muita gente já colocando que é o pessoal... Todo governo tem um pessoal que apoia, né? O pessoal que defenestrava lá o governo anterior, a base aliada. A base aliada, presente em redes sociais, e lá isso faz um mal pra caramba pro Internacional. Essas redes sociais aí. Elas fazem mal pro Internacional. Tem gente canalha nessas redes sociais. Canalhas. Esse é o termo que tem que usar. Canalhas. Só descobriu agora? Não descobri agora, porque eu falo isso há muito tempo. Inclusive, quando você não gostava que eu falasse isso no ar. Mas tem que falar no ar. Sabe por que eu não gostava que eu falasse? Que tu perde muito tempo falando com canalha. Mas E vou te dizer outra. Como diria o finado Boixá, não dê palanque pro otário. Sabe por que eu tô dando esse palanque? Porque agora o jogo mudou e tem um monte de gente condescendente e o que ficou foi o seguinte, temos que limpar os jogadores com mentalidade ruim. Então, pegaram pra Cristo o Edenilson, o Rodrigo Dourado, o Marcelo Lomba, o Patrick, coitado, que nem jogou, o Cuesta, e tem mais um que pegaram pra Cristo também, que eu não lembro quem. Esses jogadores... Mas daí fecha porque não tem como comparar, né? Gestão não se faz assim. Não, o Moisés não é pra municiar o time principal. O Moisés, eles consideram, o Inter, então. Consideram ruim de bola, não com mentalidade ruim. Mas aí tem uma não coisa. Dá pra limpar, gente. Mas aí pra tirar tudo em nome do Ramírez. Mas tudo bem, mas aí pra tirar os arrobas do debate e voltar pra cá. Eu acho que o Ramírez fez escolhas muito ruins no segundo tempo, especialmente quando o jogo ficou 1-1. Eles também estão influenciando. E aí depois do jogo 1-1 começou ali uma espécie. Começou não porque já existia, mas se aprofundou uma espécie de jogo de xadrez do Ramírez com o Thiago Nunes, em que o Thiago Nunes saiu vitorioso. Não pelo gol da vitória, mesmo se o jogo seguisse 1-1, o Thiago Nunes teria vencido. O Thiago Nunes pensou o seguinte: bom, o Ferreira estava extenuado. Isso era inegável, 20 do segundo tempo. Ele conversou com o Ferreira sobre isso, perguntou exatamente a questão física. Com o Ferreira e, aliás, pra mim o Ferreira é um dos melhores em campo. Também achei. Eu gostei com muito certeza, do Ferreira, acabou com o Rodinei no jogo. Ele e o Matheus Henrique foram muito bem. Mas ele manteve, mesmo cansado, porque ele pensou o seguinte, e até o gol nem saiu pelo Ferreira, mas o que ele pensou foi o seguinte: cara, se eu posso ganhar esse jogo, é com esse guri aqui. Então eu prefiro ter o Ferreira cansado do que um outro cara descansado, mas com menos qualidade. O que é que ele fez, também forçado por lesões? Ele renovou o pulmão do meio-campo. Aí ele colocou Fernando Henrique, aí ele colocou Darlan, e o meio-campo do Grêmio, que estava começando a perder para o meio-campo do Inter, voltou a ganhar. Com esses dois caras... No primeiro tempo perde, especialmente pelo Maicon, que é um jogador, que é um senhor jogador, mas que o gol, inclusive, é nas costas dele. O Edenilson se Ele é um senhor jogador e um jogador senhor. Também. Boa. O Lucas é muito Então, lento. o que acontece? O Lucas Silva tem uma arrancada do Nonato, em que ele parece que tem 50 anos, né? Enfim, aí quando entram Fernando Henrique e Darlan, o meio-campo do Grêmio passa a ter agressividade e, vamos lá, sem perder tecnicamente. Velocidade. Fernando Henrique não joga menos que Lucas Silva, nem aqui nem na China. Olha. Fernando Henrique joga mais que Lucas Silva. E Darlan com o Maicon, com a bola, o Maicon pode ser melhor, beleza? Mas fisicamente o Darlan é muito mais resposta. Então o Thiago Nunes, ele mantém a qualidade dos lados, Léo Pereira e Ferreira, e troca o pulmão do meio-campo.
E como é que ele complementa isso? Colocando um jogador descansado na frente, o Ricardinho, no lugar do Diego Souza. E aí o Ramires, quando foi a vez do Ramires iniciar a sua jogada desse xadrez, ele coloca um Praxedes lá aberto na esquerda. Alguém entendeu o que ele tentou com o Praxedes? Não. Eu não entendi o que ele tentou com o Praxedes. Não entendi. Ele pegou um cara que é Praxedes essencialmente... entendeu. E também não entendi. Praxedes é um cara que essencialmente procura entrelinha pelo meio pra ter espaço pra armar. Não tem E velocidade. ele botou o Praxedes pra jogar contra o Rafinha lá do outro lado. Não tem, sem velocidade Sem nenhuma. velocidade. O Praxedes não tem velocidade. Então ele acabou com o Praxedes. E aí, quando precisou de novo recorrer ao banco, acho que a troca do Caio Vidal melhorou o Inter, porque nem todo mundo erra sempre, nem acerta sempre. O Caio Vidal melhorou. O Inter tem 2 boas jogadas com o Caio Vidal. Aquela que ele dribla o Juan e o Breno salva, e aquela do finalzinho, que ele bota pra correr em cima do Diogo Barbosa e o Marcos Guilherme erra o gol embaixo da goleira. Coletiva pelo Ramires, sabe o que sobre o Caio Vidal? Isso que eu tava falando. Jogador A dificuldade que... sem a bola. espaço. Dificuldade sem a bola. E aí sem entra espaço. outro Pô, cara que de novo foi sabe? colocado. O Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Então, nesse jogo de xadrez, o Thiago, mesmo que o Grêmio não fizesse o segundo gol, o Thiago Nunes saiu vitorioso, porque as trocas dele deram mais resposta. Das trocas do Inter, a que funcionou foi o Caio Vidal. Porque me parece óbvio que, por enquanto, o Caio Vidal dá mais resposta que o Palácios. Pode o Palácios acontecer e virar um jogador? Seleção ele já é, mas virar um protagonista? Pode. Mas do jeito que ele tá jogando, isso não vai acontecer, não. Pouca bola até agora. Sabe o que eu escutei hoje Ah, em relação ao Inter e essas escolhas? Que eu perguntei, conversei com pessoas, olha, o grupo entende o que o Miguel passa? Porque a declaração do Edenilson, ela meio que dá uma clareada, e na coletiva, a última que o Edenilson participou também, que o grupo está se esforçando para tentar entender as orientações do Miguel Ramírez. E perguntei, mas tem jogador que é escalado que ele não responde dentro de campo. E aí falei, Zé Gabriel, Palácios, Caio Vidal entrou, deu uma resposta positiva. Não posso dizer o mesmo do Lucas Ribeiro. Aí o que eu vi foi, mas no treino não estão treinando tão bem. E aquilo que o Miguel Ramírez falou, que o treino é que define. Mas é um Mas se o argumento, cara daqui é um a pouco argumento não tá pronto, treinando né, bem, não é Silvio? porque ele é um vagabundo, um relapso, um desatento. Mas Porque é daqui a pouco ele não está entendendo. Mas é um argumento Mas pronto, o Silvio. Eu acho daqui a conceito pouco até um argumento assim preguiçoso, porque como ele sabe que a gente não pode ver treino, o que ele fala é verdade absoluta. o Zé Aldo matou a charada sobre o Miguel Ángel Ramírez e é sobre... Eu vou escrever sobre isso, tá? E vou falar... E vou repetir isso muitas vezes, porque o Zé Aldo tá de férias de novo, é uma foi muito enormidade feliz. o que tira de Primeira férias. vez Zé Aldo. legalmente. 3 anos. Primeira vez legalmente. Três Vamos anos voltar como- à Isso. vaca fria dos fatos. Ele matou a charada, e vou citar, porque ele foi muito bem nisso, tá? O excesso de personalismo dessa geração de treinadores. O Oliveira falou fora no ar aqui, eu vou falar no ar, do Company e do Ramírez. Company e Miguel Ramírez são os dois caras que... Isso aí quem me passou a... Eu não assisti nenhum jogo do Company, ele tem no time do Campeonato Belga, acho que é o Bruges. Mas um amigo meu Zagueiraço, conhecido foi um grande zagueiro. Company é zagueiro do Manchester City, da seleção da Bélgica. É um amigo meu que trabalha e que é dono de uma empresa de scout que presta serviço para vários clubes do futebol mundial, o Igor Santos. Ele me disse o seguinte, tem 2 técnicos... Igor com H, né? Igor com H. Igor Santos, uma grande figura. Só que Tá usa camisa treinando- polo fechada até o queixo. Tá treinando o Anderlecht. O Anderlecht, boa, obrigado, Anderlecht. E ele diz o seguinte, tem 2 técnicos no mundo hoje que aplicam o jogo de posição 100%, que não fogem assim, ó, 1 centímetro. E aí alguém pode pular. Pô, Guardiola, ele disse não. Guardiola é um dos que mais foge, inclusive. Não, o Guardiola a gente debateu esses dias a adaptação dele ao Os futebol 2 inglês. caras que não fogem O são jogo, Company né? O jogo e pede Miguel uma coisa. Ramírez. O Miguel Ramírez, lembra que eu falava do Cudê que algumas vezes ele colocava a apostila à frente do gramado? O Miguel Ramírez não Cudê. tem gramado. O Miguel Ramírez é 100% apostila. O Cudê não- Se não tá na apostila, não importa. Se o Inter faz um gol, mas é um gol de uma jogada que foge do jogo posicional, não serve. O Cudê é 30 vezes menos teórico do que o Ramírez. 30 vezes menos teórico. É muito menos teórico. E isso foi dito aqui. Para os colorados que achavam Foi. que era trabalho teórico 30 com o vezes pior. Cudê, vocês não conhecem o É Ramírez. muito pior. É assustador. Só que é o seguinte, cara, eu pensei que ele é jovem, uma hora ele vai ter que mudar isso.
Não é possível um dogma tão estático em torno daquilo que ele pensa como conceito. O jogo tem uma fala própria. E o que mais me assustou foi que ontem a entrevista do bom Paulo Brax, que é um bom executivo, tá? Cara com boas ideias, ele disse o seguinte, ó, a gente tá 100% fechado com o Ramires, e é isso. Eu sabia que o Inter ia sofrer, mas não precisa tanto. Porque esse processo é uma convicção e daqui a pouco você não dá resultado. Sabe? Porque tem outra coisa no futebol. Não é só tu, tem os adversários também. Daqui a pouco tem um adversário com muito mais potencial, que consegue mais coisas, e tu fica no modelo, o modelo, e se não dá resultado. Ontem, me citaram uma frase de Ricardo Lavolpe, outra. Esse é o maior teórico da história Saída do futebol. lavolpiana. O maior teórico da história do futebol, o título tem 2 na carreira. Uma coisa Atlante assim. em 93. Exato, que o Lavolpe disse que o futuro do futebol é o jogador não se submeter a mais nada que não seja a orientação do treinador. E aí eu vou juntar com o que o Cristiano Silva já disse. tem isso. Chama-se videogame. Já tem isso, chama-se... Videogame é isso, o cara só faz o que aperta o botãozinho Já pra tem fazer. isso, chama-se Inter. Mais ou menos, ninguém cara. desobedece, ninguém lá dentro tem feito coisas que não seja a orientação do treinador, e tá errado. A Ana também pediu a palavra, por favor, Ana. Não, eu acho que, e não querendo parecer assim um pouco magoada com o resultado, e não quero que soe assim, mas só que eu acho que a gente também às vezes coloca muito mérito, sabe, no Miguel Ángel Ramírez, porque ontem pela coletiva, né, para quem escutou de maneira atenciosa, ele parecia não saber explicar o que tinha acontecido. Tanto que nas primeiras respostas ele foi muito confuso, ele tentou, né, dar algumas justificativas e pois é, e veja bem. Bom, e no final não falou coisa com coisa, assim, nas primeiras respostas. E acho que talvez não é que ele queira colocar a teoria, só que eu acho que talvez ele não veja os recursos mais adequados, porque eu vejo um técnico que está num time do tamanho do Internacional, que tem competições importantes, como Libertadores, como Campeonato Brasileiro, já colocar nas costas, são muitos jogos, os jogadores acabam sentindo, bom, então ele que não viesse para o Internacional sabendo das condições que terá que enfrentar logo, assim, daqui a um mês, menos que isso ele já vai começar num esquema muito mais complicado de jogos e de responsabilidade, mas eu vejo que essa ideia de que a ideia tem que ser maior do que o que é apresentado em campo, eu acho que talvez ele não consiga enxergar os recursos que tenha, ou porque a gente, né, coloca que alguns conceitos como treina bem e joga mal, ou joga bem e treina mal. Bom, isso é uma coisa que todo técnico tem que ter a maturidade para saber que talvez naquele momento o jogador vá crescer. A gente viu que os meninos do Grêmio, isso é uma característica, né, que vem da base, eles não sentem quando precisam ser escalados em Libertadores, em Copa do Brasil, em quantas oportunidades nós já tivemos aí os garotos que chegaram, representaram e precisaram, por questão física, por questão técnica, ter que ser o único recurso que se tinha no momento e não sentiu uma decisão. Acho que o Internacional tem jogadores tão experientes, e a gente, né, que me perdoe, né, mas quando se tem jogador ruim, em algum momento ele vai ter que entrar em campo, em algum momento, por causa de lesão, por causa de recurso, mas ele fala assim, então manda todo mundo embora, contrata todo mundo de novo. Não, mas o Inter não pode fazer isso. Só que eu acho que talvez falte uma humildade para entender que se tem isso, é isso que tem em casa, vamos chamar então um técnico que saiba trabalhar com esse elenco. Não alguém que vai colocar a ideia, mas eu vejo assim, que se dá um mérito demais. Não, ele é um idealista, ele não quer mudar. Eu acho que talvez ele não tenha recursos para saber mudar. Eu queria até agora passar para a parte prática disso tudo. Eu reconheço, obviamente, né, são inegáveis os erros do Miguel Ángel Ramírez, a insistência dele por vezes no modelo. Mas eu queria ir para uma parte mais prática. A primeira delas é voltar no passado e depois me remontar para o futuro. Para o passado, era isso que a gente sabia que ia acontecer no Inter. E todo mundo sabia que poderia essa transição de modelo de jogo, de filosofia, já acontecer com resultados ou sem resultados. Ela está acontecendo mais ou menos sem resultados e isso tem incomodado o torcedor. Agora, o que eu quis dizer com futuro? Agora eu vou passar para o futuro. O que se faz? Se troca já de treinador? Se confia? Quando se assinou um contrato de 2 anos, a ideia qual era? A ideia era essa mesmo. Agora vai ter que, claro, fazer... Exato, isso e eu concordo. Faz ajustes, conversa com o cara, diz que a pressão no Inter é 1 milhão de vezes maior que no Independiente Del Valle. Eu isso diria aí até, devia ter Cristiano, sido dito. se ele trabalhasse na LDU, no Emelec ou no Barcelona de Guayaquil, que são também clubes do Equador, a pressão seria muito maior que o Independiente Del Valle. Ele tem que ter essa consciência. Isso aí devia ter sido dito nas 15 entrevistas que fizeram antes.
Eu acho Olha, até que ele, estudioso nós que ele, queremos sabe disso. A filosofia, mas existe uma pressão, aqui é diferente e tudo mais. Agora não tem que demitir, tu tem que aparar as arestas lá, resolver com ele dentro de campo e mostrar algumas coisas que ele parece que não quer entender ou não conhece ainda, embora toda a sua inteligência, toda a sua soberania em relação ao futebol, ele tem que alguém encostar nele, falar. Velho, aqui ó, esses jogadores aqui, vamos experimentar outros, quem sabe a gente vai... E a direção tem que buscar um zagueiro urgentemente. Não, ou daqui Também a pouco, tem Silvio, isso. eu concordo. Vamos lá, mesmo que o Lucas Ribeiro tenha falhado no gol do Ricardinho, e acho que sim, falhou, pra mim o Lucas Ribeiro é mais zagueiro que o Zé Gabriel. Quando alguém te dá um argumento, não é porque a pessoa tem o conhecimento que esse argumento ele é irreversível. Tu pode discordar. Quando ele me dá um argumento que o Zé Gabriel sabe sair jogando, tudo bem, eu aceito, entendo o argumento e acho que o Inter realmente tem vários lances que não aparecem pra muita gente, porque vê só o final da jogada, que começam com o Zé Gabriel. Beleza, eu aceito o argumento, entendo o argumento e acho que é válido. Agora, tem que chegar pro próprio Zé Gabriel e dizer, bonitão, não vai sair jogando 100% das vezes. Se não dá, joga pra trás, joga pro lado. É isso. E outra, não é porque esse argumento existe, e agora eu vou voltar lá no Cudê, pra provar que não é questão de hoje. A gente falava isso na época do Cudê. Quando dizia, o Moledo não sabe sair jogando. É isso aí. Cara, como assim? Moledo tá machucado agora, eu sei, mas é só pra provar que isso vem de antes. Como assim Moledo não sabe sair jogando? O Bruno Fux constrói melhor. Discordo. Eu posso entender o argumento e discordar. Porque senão a gente fala e parece que o Moledo é um cara que não consegue dobrar o joelho, que só dá bico pra frente. Não é isso, ele também sabe jogar. O Zé Gabriel sabe sair jogando. Beleza, sabe. O Lucas Ribeiro não sabe, por acaso? Mesmo que o segundo gol tenha sido em cima do Lucas Ribeiro, para não ficar só no resultado. É do jogo. O primeiro gol, o segundo gol, que foi em cima do Lucas Ribeiro, por que o Vitor Cuesta não pulou antes? Não, e outra. Se o Vitor Cuesta pula, a bola não chega no Ricardinho. Cuesta falhou 3 vezes de forma bizarra no jogo, só não virou gol. Foi bem no jogo. E aí a gente não falou. Mas ele escorregou, ele errou o bote, ele esse furou é um ponto em bola. que muitos ouvintes estão mandando aqui. tem... Falarmos também em Vitor Cuesta. Tá ele certo. é muito. Aí é que tá. Ele sim é um excelente zagueiro construtor. Dá um belo lançamento pro Denilson pro primeiro gol. Mas ele também tem falhado atrás. Não sabe jogar em bloco alto. Exato, ele tem falhado Tem nem atrás. velocidade pra isso. E Tem que jogar talvez por não dois. ter virado gol, a gente não fale. Mesma coisa do que na época do Cudê, não sabe jogar em bloco alto. Rodrigo Dourado não sabe jogar em bloco alto. Péssimas apresentações de Rodrigo Dourado no ano. Concordo com o jogador que não tem mentalidade. A imagem do segundo gol em que ele cai chorando é uma coisa lamentável para um capitão. E o cara tem que ter força de espírito e o Inter não tem essa força de espírito. Mas eu não vou ficar nessa dicotomia que se organiza dentro do Internacional entre eu sou ramirista e aí tem que defenestrar todo mundo, mandar todo mundo embora. Não, o caminho não é eu sou do grupo de jogadores, tem que mandar o Ramires embora. Eu acho que tem que encontrar o meio termo. Concordo que alguns jogadores, para mim, já poderiam ir para outro clube. Eu acho que o Inter poderia ter pelo menos um melhor não, mas um novo primeiro volante. Eu acho que o Rodrigo Dourado já encerrou o ciclo. Mas eu não concordo com relação ao Edenilson, por exemplo. Tem um Johnny, por exemplo, que cada vez que joga bem. Eu acho que a questão, o Lomba eu falo há muito tempo, pra mim o Lomba seria o terceiro goleiro do Inter, não o primeiro. Concordo, Oliveira, em relação a Cuesta e Edenilson. Eu acho não, que tudo bem, mas eu abri o programa falando da questão anímica, porque pra mim o anímico, ele foi decisivo no Grenal. O Inter, não é questão de ver o Grêmio pela frente, Orestes. O Inter chega em jogos decisivos, em jogos marcantes, e o Inter treme na base, pra usar o popular. Cara, ontem foi constrangedor pro Inter. Teve vezes em que a impressão que eu tenho, tá vendo o jogo, televisão, é que o Rodrigo Dourado enxerga o Maicon, ele treme perna abaixo. A impressão que eu tenho é essa, que o Dourado não pode ver o Maicon, que ele se abala. E outros jogadores também se abalam. Eu falei que não ia ficar só no Dourado. Acho que Edenilson sim se abala. Edenilson tem sérias dificuldades de manter uma estabilidade emocional. Acho que Lomba sim se abala. Lomba, primeiro gol, pula sem os braços. Eu acho que o aspecto emocional, Magno, ele fez muita diferença no Grenal ontem. Vamos com o Orestes. Na sequência temos que fazer o intervalo. Por favor, Orestes. Cara, só com respeito ao Cuesta, a gente está sabendo, está vendo, está observando que ele tem falhado em vários jogos, inclusive no Grenal agora foi uma loucura. Isso aí é uma falha individual ou há um pouco da não presença de um bom zagueiro, de um bom colega, de um bom companheiro de zaga ou não?
ou as jogadas isentar falhas demais ele individuais? também, né? Não dá pra isentar. Tem coisa individual e tem coisa um do pouco modelo. de tudo. Falta Como uma falei, parceria, o Cuesta- talvez o cara não seja tão bom em bloco alto, beleza. Mas também ele não é uma vítima de todo o sistema, nem de companheiro e nem do sistema em si, né? É bloco alto. Vamos ao intervalo, ganhando o jogo. Na sequência, Guaíba Notícias com a Fernanda Bagatini e logo mais, a segunda hora dos nossos debates aqui na Guaíba. Luiz Magno. De volta, ganhando o jogo. Rádio Guaíba, 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro, em guaíba.com.br. Estamos aqui também com o apoio de FTEC Centro Automotivo. Troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7:30 da manhã até 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Sábado, das 7:30 até o meio-dia. Telefone 3907-1743. WhatsApp 982152996. O endereço da FTEC, a Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Este é o nosso ganhando o jogo, claro. Também relembrando a hora para Carrefour. Todos merecem o melhor. 12:06. Me gostaria falar, Hable. suposto, mas Sim. não em espanhol, aí em português. Para falar também do Thiago Nunes. E para não ficar só na análise do resultado, embora não seja o mais indicado fazer isso, eu vou começar por algo que eu achei errado que ele fez. E a partir daí ir para os acertos, que foram muitos ontem. E acho o trabalho do Thiago Nunes muito bom nesse seu início. Eu acho que ele está insistindo, e aí eu tô falando da escalação inicial do Grêmio, ele está insistindo num erro que o Renato também cometia. Que eu não sei se é propriamente ou puramente um erro, ou se é algo que ele aprendeu no Corinthians e não quer repetir aqui no Grêmio. Ele está escalando alguns jogadores por certidão de nascimento e não por futebol. Porque não há outra explicação a não ser certidão de nascimento para o Darlan ficar no banco e o Lucas Silva jogar, por exemplo. Ou até o Maicon, mesmo que o Lucas Silva tenha dado passe para o gol do Diego Souza. Ele foi corrigindo isso ao longo do jogo e o Grêmio melhorou. O próprio Luiz Fernando como ponta e não o Léo Pereira. O Léo Pereira joga mais que o Luiz Fernando. O Darlan joga mais que o Lucas Silva. Vamos lá, talvez o Ricardinho jogue mais que o Thurim, e aí sim o Ricardinho entrou e não o Thurim, mas quando o Grêmio ficou mais jovem, o Grêmio melhorou no segundo tempo, repetindo o Grenal anterior, que o Grêmio fez aquele gol no final com o Léo Chu, também passe do Léo Pereira, por sinal, segundo o Grenal do Léo Pereira, segunda assistência que ele dá, o Grêmio terminou com um time de base, um time sub-23, e ganhou aquele jogo. Então mais uma vez entraram os garotos e o Grêmio correspondeu. Eu não sei se isso é puramente um erro, ou se ele tá fazendo o seguinte: cara, eu cheguei no Corinthians, comprei briga com os donos do elenco, tirei o Jadson, tirei o Ralf e os caras me fumaram. Não vou fazer o mesmo no Grêmio. Vou colocar os donos do vestiário pra jogar. E aí, se a coisa por acaso fugir do rumo, eu vou dizer: olha só, eu coloquei vocês, não deu certo, agora eu vou mudar. Então, o que eu falei de erro, eu vou colocar entre aspas, embora o rádio não tem aspas, mas vocês entenderam, para dizer que talvez ele esteja dando uma chance ao Maicon, a um Lucas Silva, para depois dizer o seguinte: tá vendo, Lucas Silva, tu saiu, o cara entrou, o Darlan melhorou, eu vou com o Darlan, eu acho que tá. E o Lucas Silva vai dizer: é verdade, beleza, então eu acho que é por aí. Mas aí que tá, onde eu queria, o que eu, até para corroborar, é um pouco discordar, um pouco concordar contigo. Se ele viesse jogando, tivesse vindo jogando com o Maicon desde o início da sua inicial trajetória no Grêmio, segundo jogo do Maicon titular com ele, né? Exato. Só que ele já passou pelo pior. O que é passar pelo pior, considerando que é difícil chegar com o pé na porta, trocar muito e tal? Ele passou pelo pior, que já utilizou algumas vezes o meio-campo com Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan. E tem dado certo. Tem dado certo esse meio-campo. Tem mesmo. Até acho que depois, trabalhando o Jean-Pierre, ele mereça ser titular. Aí é uma coisa mais pra frente quando o Jean-Pierre voltar. Ontem ele não tinha o Thiago Santos. Ele poderia ter colocado o Maicon no lugar do Thiago Santos ou o Lucas Silva no lugar do Thiago Santos. Simplificar.
Ele não fez isso numa final de campeonato. E aí eu considero erro. Vou dizer de novo, se ele tivesse desde o início trabalhando com o Maicon, a gente ia estar aqui dizendo que tá errado, beleza, cada um tem a sua opinião sobre a utilização do Maicon e eu concordo contigo, não tem que utilizar o Maicon em início de jogo. Acho até que o Grêmio melhorou ainda com o Maicon em campo, mas ainda deficiente na questão física, na questão de acompanhar o meio-campo do Inter. O que ele só não entendi que são dois pesados aí, né, Gutierrez? Ele fez isso logo, exato, ele fez isso logo. Quem escala mal mexe bem. Logo na final do campeonato ele tirou o Darlan, que estava bem. A gente falava tão bem do Darlan nos últimos jogos, dando assistências, marcando. Por que não? E essa dupla, eu insisto nisso desde o ano passado com o Renato ainda. O Darlan e o Matheus Henrique, eles melhoram um ao outro. Gosto muito deles. Eles melhoram um ao outro, eles se entendem, eles se conhecem. O Thiago tem que começar a pensar a partir daí. E Fernando Henrique é bola, hein? Claro, Fernando bom reserva. Henrique é boleiro. Não, vamos tirar o Thiago Santos? Não dá, ele tá bem. Não, e nem tem que tirar. Exato, ele tá bem. Ontem ele fez falta, ele Thiago tá Santos. bem. Até chamou atenção, O né? Que o Guti... Marcos Herman falou que se tivesse que forçar um pouco, o Thiago Santos poderia ter jogado. O Cristiano ainda que ele brincou. tá pendurado, né? O Cristiano ainda brincou no vestiário que, o Grêmio tá se dando ao luxo. Não foi bem isso, mas não deixa de ser também, né? Não, porque daí o pensamento era assim, o cara tá jogando descontado, daqui a pouco toma um cartão inteiro, e quando ele vai estar 100%, semana que vem vai estar fora. O maior mérito do Thiago Nunes, e é o fato dele não quebrar a estrutura. No futebol, eu vejo que tem muita gente, por exemplo, no Inter, apoiando quebrar a estrutura, mandando embora jogador e respaldando tudo que o Miguel Ángel Ramírez faz. Mas tudo. Tá errado. Não se faz isso. E esse é o problema recente do Inter. E foi a inteligência do Renato que, em 2016, quando chega ao Grêmio, não quebra a estrutura montada pelo Roger. Mantém a estrutura e pontualmente muda marcação. E Ramiro no lugar do Negueba. Algumas dá até um posicionamento. Kahneman era reserva, mas dá mais liberdade pro Maicon pra atuar. Tem várias coisas ali que ele faz e que são coisas pontuais e que não quebram a estrutura. Thiago Nunes faz o mesmo, Magno. O mesmo. Ele não quebrou o que o Renato fez. Ele manteve o que tinha. O Grêmio não tem alteração estrutural. Tem uma alteração de sistema, mas de modelo estruturalmente, não tem. Mantém estruturalmente o que o Grêmio fez e pontualmente ajusta coisas, como marcação agora não é mais individual, é mista, que pra mim é a melhor de todas, tá? Marcação zona, tem que ter muita manha de fazer, senão dá problema. Marcação mista, isso em bola parada, e a troca do esquema que potencializa os jogadores que estão no meio de campo. O que o Thiago Nunes faz é inteligente. Ele não quebra o Grêmio, ele não rompe, ele mantém. E pontualmente vai colocando o seu jeito, sem a vaidade de querer ser autoral, sem a vaidade de querer colocar a sua assinatura. A vaidade de muita gente que acha que tudo é uma revolução, uma ruptura, um rompimento. Tudo é uma tela branca. Tudo é uma tela branca, isso. Pô, excelente. Vou usar isso. Tudo é uma tela branca para pintar. O que o Grêmio e time fez de futebol, o Cristiano Silva, foi uma correção de rumo. Não é obra de arte, time de futebol. Time de futebol, ele é competição. E dentro de uma competição, os resultados têm que contar. E eles são preponderantes a tudo. Tudo. Você tem que entender isso, a tudo. Foi inteligente o Thiago Nunes, e é isso aí que tu falaste. Correção de rumo, ajuste. E isso é inteligente. O Grêmio não tinha departamento de futebol. O Grêmio tinha um técnico que eu acho competente, que é o Renato, mas tinha o desgaste. O Grêmio trocou, olha, não dá mais. Pegou um técnico que apoia a categoria de base, respeita a hierarquia, o Grêmio restabeleceu a hierarquia. E como é bom escutar uma entrevista do Thiago Nunes, pelo menos está sendo. Do Marcos Herman também. O Marcos Herman eu conheço já há um tempão. E ele mantém o nível e o padrão na vitória e na derrota. Isso é importante para o torcedor. Isso é bacana de se ouvir. Então o Thiago Nunes, o que ele fez? Ele fez uma correção de rumo. E eu até entendo. Não gosto, mas entendo quando ele continua daqui a pouco dando chance para Maicon, pro Lucas Silva. Ele não pode daqui a pouco barrar esses experientes, essas lideranças do grupo. Quando for para fazer e escalar de vez Darlan ou botar Fernando Henrique, ele vai dizer, olha, eu dei chance para vocês em jogos fáceis, médios e no clássico.
A resposta foi a mesma nos 3 níveis. Então agora é a vez dos garotos que entraram e deram a resposta positiva. Ele vai daqui a pouco ter argumento para poder barrar definitivamente esses caras que não estão dando rendimento positivo e botar de vez os jovens que estão sim dando a resposta positiva. O Darlan entrou no final. O Orestes também, Guti. O Orestes também havia pedido a palavra mais cedo. Peço a que ele retome. Por favor, Orestes. Não, eu até com respeito ao que o Guti estava falando, no setor de meia cancha do Grêmio, eu, na minha opinião, acho que o Guti vai concordar com isso. Para mim, o Grêmio deveria começar o jogo ontem, já que não tem o Thiago Santos, com o Maicon, com o Darlan e o Matheus Henrique. Eu acho que esse seria o ideal para o jogo de ontem. Não sei se o Guti concorda, eu acho que estava falando sobre isso aí. Eu ia de Lucas Silva no lugar do Maicon. Eu também. Como estava sendo previsto já. Lucas Silva, Darlan e Matheus. Lucas Silva, Darlan e Matheus. O Lucas Silva não é o Thiago Santos, mas ele é o cara que se assemelha mais. Claro, aí vai entrar na questão do Fernando Henrique. Para futuro, sim. Só que aquela, digamos, eu usar uma expressão, não pode aqui, mas assim, aquela barreira, né, de colocar o Darlan e o Matheus, ela já foi ultrapassada. Não tem que voltar no Maicon, entendeu? E não tô falando nada contra o Maicon. O Maicon era um cara pra ontem, nos últimos 15 minutos, entrar no jogo, poderia ter ajudado. E repito, o Grêmio melhorou ainda com o Maicon em campo. Mas melhorou muito mais quando o Maicon saiu. E daqui a pouco a gente vai estar falando mal do Maicon, que não merece isso. Ele tem as suas limitações. Cara. Exato, ele tem suas limitações físicas. Sobre o Fernando Henrique e o Johnny, olha para os dois, o futuro é agora. Também. Agora. Por isso que colocou ontem. Ontem tinha Thurin e Ricardinho. Qual foi a opção do Thiago Nunes? Ricardinho, foi acertada a opção. Ontem, né, Cristiano? O Eurico trouxe os números. São 12 jogos do Ricardinho, 5 gols. O Thurin tem 29, 4 gols. É simplista? É, mas ajuda a entender. Ajuda. É que o Thurin tem alguns jogos que ele entra 2 minutos. Não, tudo também, bem, né? Cristiano, mas tem mais minutos do que o Ricardinho. É claro. Inegável. E menos gols. Hoje eu ainda parei pra ver, o Eurico falou sobre isso ontem, eu pensei, tava dirigindo, que quando chegasse em casa ia fazer a pesquisa e fiz hoje de manhã. O Thurin em Copa do Brasil pelo Grêmio, por exemplo, ou em Libertadores pelo Grêmio, pegando no ano passado, ele tem, eu acho que 7 jogos e nenhum gol. Sabe qual é a soma desses 7 jogos? 89 minutos. Então, o número por si só, ele não é a melhor forma de comparar. Mas eu concordo, futebol, o momento tem de ser priorizado. O Ricardinho vinha bem, vinha fazendo gol, nada mais justo que entrar o Ricardinho. O Thurin foi titular no meio da semana, não foi bem. Tem um Grenal, entra o Ricardinho, tá certo? Foi isso que fez Thiago Nunes e fez bem. E, inclusive, terminou com chave de ouro com o próprio Ricardinho fazendo gol. E como foi emocionante, o Silva lembrou a trajetória dele depois cruzando, atravessando o campo de joelhos. Esse rapaz, ele perdeu no seu primeiro ano de profissional, que era o sonho do pai, do avô dele. Ele perdeu o pai e o avô na mesma semana. Na terça-feira o pai e na quinta-feira o avô. Inacreditável, cara, a força desse rapaz. E ontem ele entrou e aí até foi inteligente, porque para não tomar amarelo na hora do gol, ele não levantou a camiseta, que tem a imagem por baixo do pai e do avô, mas quando terminou o jogo, aí ele foi nas câmeras com a camisa levantada mostrando o pai e o avô. Pois é, o cara perdeu o pai e o avô e mentalmente consegue se reorganizar e força. E muito legal o Ricardinho. Eu acho que ele tem um gap, como dizem, de evolução ainda muito bom. E eu tava vendo aqui quantos gols mesmo, Ricardinho? 5. Em quantos jogos? 5 ou 6, eu acho. 12. 5 gols. Olha só os números do Carlos Palacios. Tem 9 jogos, 7 como titular. 0 gols. E 0 assistência, eu acho. 0 assistências. Isso é... 6 de 18 dribles certos. Ele tentou driblar 18 vezes, acertou 6. Isso aí é menos de um drible por jogo. Ali tem 6 passes decisivos e uma chance criada. 461 minutos sem participar de gol efetivamente. São péssimos os números e ele continua como titular porque eu vou te dizer uma coisa, o recompõe Caio, e trabalha sem a bola. Quantas chances criadas tem o Palacios no Inter? Uma, eu vou dizer que o Caio Vidal ontem que jogou 25 minutos, tem 2 chances criadas. Aquela bola que é uma chance, que ele dribla o Juan e o Breno faz uma baita defesa com o pé. É lance do Caio Vidal. E aquele lance no final do jogo que ele passa pelo Diogo Barbosa, como se fosse... Enfim, não vou fazer uma comparação automotiva, mas ele passa pelo Diogo Barbosa, de moto, o Diogo Barbosa caminhando com mochila.
cruza e o Marcos Guilherme perde o gol embaixo da goleira, também a chance criada pelo Caio Vidal. Eu não acho o Caio Vidal um grande jogador, tá? Acho que ele tem uma limitação de perceber o que está acontecendo muito grande. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Caio Vidal dá mais resposta que Marcos Guilherme Palácios. Ele tenta. Ele tenta. O Magno paralisou aqui no programa vendo Colares. Ainda só para fechar de Grêmio, tá? Thiago Santos fez uma grande falta ontem. Grande falta. O Grêmio talvez precise ir colocando mais e mais o Fernando Henrique, que é o melhor primeiro volante depois do Thiago Santos. Os nossos ouvintes estão falando aqui, querem ver mais Thiago Santos. Quer dizer, ver Thiago Santos com o Fernando Henrique junto. Dá pra ver, cara. Dá pra ver, mas o Fernando Henrique na base ele fazia segundo de meio. É verdade. Dá pra fazer. Mas eu acho que o Grêmio tem que criar um primeiro volante, senão vai ficar sempre o problema de quando não tem o Thiago Santos, não tem ninguém. E Orestes, pra mim o melhor meio de campo que o Grêmio tem é Thiago Santos, Darlan e Matheus Henrique. Esse é o melhor meio de campo que o Grêmio tem. Fechando Douglas Costa, com Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza, fica um time muito potente. Muito potente. Mas precisaria de um primeiro volante reserva para que o modelo não se complicasse quando o Thiago Santos sair. Se o Rodinei tinha uma esperançazinha lá, uma luzinha no fim do túnel para ficar no Internacional, o Ferreirinha foi lá e apagou a luz ontem, né? Ferreira foi muito bem no jogo. Gostei muito do Ferreira, matou o Rodinei. E na bola parada, que era o grande trunfo do Inter, o grande defeito do Grêmio, deu o contrário, né? Acabou sendo o grande defeito do Grêmio. A grande qualidade do Grêmio, desculpa. E só uma coisa muito importante para ser falado sobre o primeiro gol. O gol do Lucas Silva cruzando o Diego Souza de cabeça. Meio-dia a gente conversava ali fora do ar sobre isso e trago pro ar agora. Aquela falta que o Lucas Silva cobrou para a área, aquela bola leve, mansinha, sem peso, é a bola perfeita para o Diego Souza. E aí eu fiz uma comparação, acho que foi pro Gutierrez, pro Guimarães, com o Tcheco e o Pereira lá no outro. Aquele Grêmio 2008, que o Tcheco fazia aquelas cobranças de falta, assim, a bola mansinha, quase que a não chegar na área, era a cobrança que o Pereira, que era o titular naquela ocasião, Léo Pereira e Hever, mais gostava, porque o Pereirão era muito alto e muito forte, mas ele não tinha daqui a pouco a velocidade para chegar e para antecipar. Então, se a bola fosse cobrada forte para a área, ele teria dificuldade. O Diego Souza, voltando para cá, ele é alto, 1,87 m, ele é muito forte e ele tem uma impulsão que é impressionante, mas ele não é rápido. Então, se tu dá aquele cruzamento mais forte, a zaga do Inter que estava toda de frente, fatalmente tiraria aquela bola. Mesmo que o Zé Gabriel não seja um primor na bola aérea e nem o Cuesta. O que o Inter toma de gol nas costas do Cuesta é uma grandeza. Só que essa bola que o Lucas Silva colocou fraquinha na área, deu tempo do Diego Souza chegar, pegar o ponto mais alto da bola à disposição para ele cabecear, antecipar e mandar pro gol. Eu não sei se é uma jogada que foi trabalhada ao longo da semana, eu imagino que sim. E se foi, ela foi muito bem executada. Mas de qualquer maneira que acontecesse o cruzamento, ele faria o gol. Com toda essa qualidade. Ele pula bem, tem uma boa impulsão, é bom na bola aérea. E livre de marcação, e ainda tendo ali uns 3 metros para poder correr e pegar o embalo para pular mais alto. Tempo de bola, ainda. Mas aí que tá, ele só conseguiu usar os 3 metros porque a bola foi fraquinha e deu tempo dele chegar. Ele só conseguiu usar os 3 metros porque a defesa do Inter é incompetente e mal treinada por um treinador pardal. É por isso que ele conseguiu. Porque se ele tem alguém marcando, homem a homem, ele não pularia ou teria mais dificuldade, poderia até fazer o gol. Mas não estou tirando os méritos do Diego Souza, mas muito é da incompetência desta defesa mal treinada. Tem 6 jogadores em linha, na linha do pênalti ali, bem na diferença que tem de um gramado mais escuro para o outro, bem ali. Todo mundo paradinho. E tá ali o Diego Souza livre, na marca da grande área. Ele vai ali, embala e toca na cabeça. Aquele Grenal do ano passado, um dos Grenais do ano passado, que o Diego Souza fez aquele gol de 1-0 no finalzinho, a cabeçada que ele dá foi idêntica ao do gol de ontem.
E ali era um lance de bola rolando. Era o Cebolinha ainda, se não me engano, ou o PP, um dos dois corta pra dentro e cruza. E aí o Cuesta fica parado com as mãos no joelho, lá Marcelo Lomba, e o Diego Souza sobe e faz um movimento idêntico. Cabeceia na mesma goleira, no mesmo lado, no mesmo canto, e o Lomba olha do mesmo jeito. É um centroavante que é um primor nesse tipo de jogada. Concordo contigo, até falei isso no depoimento de gol ontem. O Lucas Silva foi inteligente no jeito dele bater na bola. Foi. Ele foi inteligente. Claro, ele é pesado e coisa, mas o Lucas Silva também não é desprezível, né? Tem ainda aquela qualidade, aquela inteligência bom jogador. Que fez ele chegar no Real Madrid, fez ele ser campeão 2 anos titular com o Cruzeiro e tal. Mas realmente, ele é um cara que tá muito lento pro jogo que Tem uma é arrancada necessário. do Nonato, Gutierrez, que ele vai correr atrás do Nonato. E aí, ali. E o Nonato não é uma Fórmula 1, né? O Nonato é bem. Não é. A velocidade não é um grande mérito do Nonato. E ele arranca e deixa o Lucas Silva fora da imagem da televisão. Ali foi constrangedor o Lucas Silva. Agora, eu falei disso no início, eu acho que a gente pode até falar mais. E eu insisti um pouco quando a gente, na época do Renato, praticamente tratava. E esse fenômeno tá acontecendo agora no Inter, e a gente tem que ter todo o cuidado, que é de achar individualmente que os jogadores não prestam por uma questão coletiva. E todo mundo achava que o Matheus Henrique, muita gente achava que o Matheus Henrique não prestava, tinha que mandar embora, não dá esse jogador. O Guimarães observava muito bem que realmente ele estava girando demais, talvez por não ter espaço, pelo time não ser bem montado. Porque era mal orientado, né? Por ele estar mal orientado, numa faixa errada de campo, tudo isso. Só que eu falava, olha que o coletivo pode estar fazendo com que esses caras não sejam tão bons, e na verdade eles não são tão ruins. Terão vários casos assim, né? O Matheus Henrique agora é um cara importante do Grêmio. Vários casos Ontem, assim, pra mim, foi o melhor em campo. Eu acho que a gente tem que se policiar. Ontem ele jogou de meia esquerda, ele tava na Foi esquerda. bem. Foi um dos melhores em campo. Sabe que eu acho que a gente tem que se policiar, e eu era um dos que falava do Matheus Henrique, que estava embaixo com o Renato. De várias opiniões que nós tínhamos sobre alguns jogadores do Grêmio com o Renato. Exato. E essas opiniões vão mudar com o Thiago Nunes agora. E não é porque a gente gostava mais ou menos do Renato, mais ou menos do Thiago Nunes. É porque os jogadores agora terão outro tipo de orientação. E aí as coisas... O Jean-Pierre, antes da lesão, estava jogando muito com o Thiago Nunes. Muito. O próprio Matheus, para mim, Matheus Henrique é o exemplo mais claro de evolução. Vou pegar outro. O Juan tá jogando bem. O gol foi em cima dele, do Edenilson? Foi, naquela entrelinha, digamos assim, dele com o Maicon. Mas o Juan tá mostrando uma evolução com essa sequência de jogos que ele tem agora com o Jeromel. Eu não acho o Diogo Barbosa o melhor lateral do mundo. Talvez ele não seja nem o melhor lateral do Grêmio. Mas ele tá, no mínimo, mais protegido com o Thiago Nunes. Ana chamou Eu me recordo coisas, que quando... Por favor, Ana. Eu me recordo até quando eu, em certa oportunidade, defendi, né? Os garotos veio uma chulapada aqui, né? E a gente fala assim, às vezes sim, por falta de orientação técnica, ou até mesmo não explorar o que é de melhor do jogador. A gente acha que mais no Internacional agora, e por questão de falta de recurso de pessoal, de não ter jogador suficiente para a ideia que precisa do técnico, os jogadores estão sendo utilizados da maneira mais, vamos dizer assim, no que é necessário na ideia do treinador, mas não naquilo que eles mais têm de melhor a oferecer. A gente vê que o Patrick, vamos lembrar, né, ele já passou em vários momentos por vários técnicos e já teve bons momentos, teve momentos ruins, teve momentos mais ou menos, e a constância também ela é super importante para que o jogador tenha segurança no que ele está fazendo. Se em um momento ele está utilizando, e acho que a gente fala também na quebra de paradigma total de um técnico para outro, quando a gente quebra totalmente isso, o jogador fica um pouco perdido. E claro, a culpa acaba recaindo, porque fica feio no gramado em alguns momentos, de aquele jogador sem a bola acabar tropeçando nos próprios pés. Então a própria justificativa do técnico para proteger sim o seu trabalho, aquilo que ele imagina, ele acaba colocando essa responsabilidade em cima do jogador na justificativa de não se adaptar. Numa comparação muito tosca, a gente vai lembrar do Guto. O Guto fazia muito isso, tinha ideias mirabolantes, ninguém conseguia executar e tudo parecia, né, um horror. E claro, o trabalho técnico dele era muito ruim, mas o mérito também do Thiago Nunes, isso é que eu ia colocar para fazer a concentração de domingo tricolor. Eu procurei algumas informações na questão de técnica e o que se está fazendo, né, dentro dos gramados. A gente já sabe que são apresentados vídeos, né, que antes não eram, dos adversários, as melhores estratégias do que podem ser feitos antes mesmo da estruturação que vai ser colocada em campo. Se explica por que
se vai trabalhar daquela forma, pensando e visando no próximo adversário, mas também vendo essas fraquezas, e a gente trouxe durante toda a semana pré-Grenal, que uma das falhas era essa questão, podia ser bastante utilizada pelo Inter da bola parada. Então essa orientação foi passada no trabalho técnico, inclusive sem essa oportunidade de puxar muito o atleta na questão física, nos trabalhos, se utilizada bastante essa ideia do jogo, o que se quer, o que se espera. Então foi trabalhado sim de maneira individual com os atletas essa questão de bola parada, tanto na área da defesa, com trabalhos específicos, como no ataque, vendo as fragilidades sim da defesa do Internacional, inclusive aquilo que a gente incomoda bastante no estilo de jogo do Ramírez, que é aquele início lá atrás da tomada de bola, né, da tomada de decisão, da construção da jogada. Isso também foi um foco que foi utilizado, né, durante toda essa semana de treinamento. Esse início de jogada ia atrapalhar, tanto que em diversos momentos os jogadores, o Lomba, né, tentava atrasar, porque o Diego estava sempre bem posicionado, sempre incomodando, sempre de alguma forma ali atrapalhando esse início de jogada, que dificultou bastante no segundo tempo para o Inter. 12h, 30 minutos, marca o sinal da Rádio Guaíba. Vamos aproveitar para irmos ao intervalo comercial. Também quero trazer alguns recados de ouvintes, muita gente falando a respeito dessa escalação internacional, preponderantemente recados colorados, enraivecidos pelo resultado e cobrando. E o Inter tem uma semana de pressão, colorado, né? Esse Não é é um só a volta. né, O Inter tem que jogar contra o Olímpia na Semana inverte, quinta-feira. né? Essa semana o Grêmio tranquilo e o Inter enlouquecido. Perfeito. Batalha do Paraguai. Vamos ao intervalo aqui no Ganhando Jogo, para na volta debatermos ainda mais futebol, dupla Grenal para você. E também tem outras finais, sobrando tempo, evidentemente. Vamos tratar aqui no programa. Já voltamos. Viva Santa Maria, 163 anos. Hashtag celebre com cuidado. No mês de aniversário da cidade, nós preparamos uma programação com atrações para todos os estilos. Vai ter literatura, esporte, teatro, artes visuais, música e até um parabéns a você especial no dia 17 de maio, com muita emoção e muita segurança. Apoio Teatro 13 de Maio, Construtora Jobim e Corsan, realização Prefeitura Municipal de Santa Maria. Ganhando o jogo, Rádio Guaíba, Cleiton Lopes na operação do áudio, mais um São Luizense, espetáculo das missões. Grande, Cleiton. Tomando conta aqui da Rádio Guaíba, hein? Que espetáculo. Cleiton é aquele que chega contratado e já veste a camisa de titular e já sai jogando. É isso aí, já larga ali. Que nem Thiago Santos, chegou já, parece que fazia tempo que tava no time. 24 minutos para 1h, a hora certa Carrefour, todos merecem o melhor. Você, cliente Volkswagen, que está precisando fazer as manutenções do seu carro, procure uma das oficinas Panambra, que estão abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Você pode parcelar o serviço do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Na realização de qualquer serviço, você ganha uma higienização completa do ar-condicionado do seu carro. Tem Panambra em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site panambra.com.br ou pelo WhatsApp 51 98 444 8820 e faz teu agendamento. 100 anos do Palácio Piratini, completados ontem, 16 de maio. Neste momento uma cerimônia com o governador Eduardo Leite e também ex-governadores, Jair Soares, Ieda Cruzes, Olívio Dutra, José Ivo Sartori, Pedro Simon, que são os que estão ali, mas participaram virtualmente os outros governadores ainda vivos, né? Alceu Colares, Antônio Brito, Germano Rigoto e Tarso Genro. Sei que tu foi deixar por último Alceu Colares. Céu de Deus. Não. Mas enfim, fica o registro. O palácio que começou a ser construído em 1909 com o governador, à época ainda presidente do estado, Carlos Barbosa. Inaugurado em 21, pelo então presidente Antônio Augusto Borges de Medeiros. Voltando. Tiago Oliveira. E aí repercutindo o Grenal, mas também projetando a semana que está por vir. Relembrando o passado. O Inter vai ter uma batalha complicada, para usar um termo assim tranquilo, na Libertadores.
Talvez não em relação ao adversário, embora o Inter tenha se complicado para adversários fracos nesse grupo da Libertadores. O Inter até agora na Libertadores tem 2 jogos no Beira-Rio, 2 vitórias, 2 jogos fora e 2 derrotas. Perdeu pro Always Red na altitude e conseguiu perder de virada pro Tátira, que é um time horroroso. E agora ele pega o Olímpia na quinta-feira. É o mesmo Olímpia que o Inter fez 6-1 no Beira-Rio, é verdade. Mas o Inter também fez 4-0 no Tátira no Beira-Rio e conseguiu perder fora. Por que eu tô fazendo esse registro? Porque se o pior pro Inter acontecer e o Inter inventar de perder o seu jogo e no outro jogo da rodada o Tátira ganhar do Always Red, chegaria na última rodada e se enfrentariam Olímpia e Tátira e os dois jogariam por um empate. O empate classificaria os dois. Então é o seguinte, pontuar, só a vitória daria tranquilidade. Mas pontuar, no mínimo empatar, é uma obrigação que o Inter tem quinta-feira em Assunção contra o Olímpia. E em paralelo ao jogo do Inter, simultaneamente ao jogo do Inter, portanto um duplex aqui na Guaíba, o Grêmio pode escalar o time dos funcionários da Arena lá contra o Aragua, porque ele já está classificado. Até o Fernandão é capaz de jogar, viu? Segurança. Deve botar o Fernandão, enfim, o pessoal da portaria, o pessoal da segurança noturna e tal, o pessoal da rouparia, vai esse pessoal pro jogo. Então, me permita, dá pra preservar todo mundo, Magno. Uma informação deste momento do Pfeiffer, que está em férias, mas segue tweetando, né, acompanhando essa situação do Douglas Costa. Ele colocou agora há pouco na sua rede social, no Twitter, que ocorreu um impasse entre o empresário do jogador e a Juventus, que não quer pagar o que o empresário está pedindo, de valores devidos pelo clube. Aí é que tá. Assim, italianos estão propondo, Gutierrez, um empréstimo ao Grêmio. Muito bem informado que o Pfeiffer ele tá trazendo detalhes da negociação, não que o Douglas Costa não virá, né? Isso. É que pode... Eu havia dito na sexta-feira, em conjunto até com o Pfeiffer, essa informação, de que foi debatido um empréstimo. Esse último ano de contrato que o Douglas Costa tem com a Juventus pode ser um empréstimo ao Grêmio, ou ele ser liberado, e esse é o impasse. Não é que ele não virá, o Douglas Costa inclusive está indo para o Rio de Janeiro, vai casar por lá com os pais, já foi no jatinho. Acredito que ele deve ter juntado uma grana, né, para conseguir ir de jatinho ao Rio de Janeiro. Sim. Deve ter faltado. Comprou 1.0 para dar uma economizada na faltou gasolina. pila, e aí ele foi ao Rio de Janeiro, vai casar por lá e aí volta. Eu acho que detalhes do casamento, na verdade. Aí ele volta e deve ser anunciado pelo Grêmio. O Grêmio já disse que ele vai ser... pode ajudar na questão do bid, né, Guti? Isso, vai ser jogador do Grêmio. O que tá pegando é isso que o Pfeiffer disse. Qual configuração para esse primeiro ano? Se o primeiro ano por empréstimo ou já uma liberação da Juventus. E por que tá pegando? Porque a Juventus tem uma cláusula que ela gostaria de colocar no contrato, que é mais ou menos o que o Grêmio sofreu com o Caio Henrique. Que é uma cláusula assim, ó, a gente não paga nada para nós, vai por empréstimo para vocês. Porém, se a gente receber uma proposta de outro clube, sei lá, da China, dos Emirados Árabes, do Catar, de Marte, de Saturno, se receber se receber uma oferta de outro clube do mundo, o Grêmio é obrigado a liberar. E aí o Grêmio tá dizendo, opa, daqui a pouco não é por aí que a banda vai tocar, né? Mas nesse caso, como é o último ano de contrato, ele vem... Poderia e assinar e aí ao final meses. desse contrato ele assina até 23 com o Grêmio. Os primeiros 6 meses. O Edenilson veio assim pro Inter, né? O primeiro ano do Edenilson foi empréstimo, também da mas Itália. já se sabia que ele ia ficar por mais tempo. É a grande questão. Então... Imagina se ele vem para cá daqui 6 meses, aí começa os clubes querer, porque o cara tá desmontando, tá jogando uma bola redonda, tá possibilidade de seleção brasileira e o Grêmio tem que devolver aí a dose também, né? Então essa semana vai ter o desdobramento da questão do Douglas Costa no Grêmio e pro Inter essa batalha na Libertadores, né? Enquanto que o Grêmio em contrapartida vai tranquilo pro jogo lá contra o Aragua, se perder, empatar ou ganhar, não muda nada na vida do Grêmio. Eu vou fazer uma previsão aqui. Vencer, né? Nos Búzios. Preveja, Cristiano. Ou no baralho espanhol. Aí é truco. O Inter vai ser eliminado nessa fase de grupos da Libertadores. Mas aí tem que ter uma estátua pro pessoal, viu? Porque ser eliminado nesse grupo, olha, é digno de estátua. É aquilo que eu falei na sexta-feira. O grupo do Inter na Libertadores é proporcionalmente tão fácil quanto do Inter na Sul-Americana. Quanto do Grêmio. Claro que é. O que eu falei? Quanto do Inter. Eu falei os dois Inter, né?
O grupo do arrisco Inter na dizer- Libertadores é proporcionalmente tão fácil quanto o Grêmio grupo do na Inter Sul-Americana. é mais fácil, sabe por quê? Porque passam 2. Tem mais isso ainda. Passam 2? Mais isso ainda. Se bem que, com todo respeito, mas nada é pior O que o Lanús Aragua, é um pouquinho mais. Mas é Nada que tá... é pior que o Aragua. O que o Lanús vai puxar pra cima, o Aragua puxa pra baixo. A E diferença é que também. passam 2. E aí que dá tem um pouquinho mais de nível. Mas, voltando, Não, Cristiano. mas eu quero Por que tu acha que vai ser eliminado, Cristiano? amavelmente discordar, mesmo passando só um no grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio é muito mais fácil. Primeiro porque não tem altitude. Já começa por aí. E não tem times... O Olímpia é um time que é ruim, mas ele tem tradição. E ganhou uma Agora, por altitude. que o Inter não vai passar? Porque tá jogando uma bolinha curta demais. Ele tomou uma virada do Tátira, da maneira escandalosa como foi, e tomou uma virada no Grenal. O grupo do Inter agora, num curto espaço de tempo, ele tem que deitar no divã do que treinar. E ele já volta e vai jogar o Grenal da Arena e muito provavelmente vai tomar uma lambada. No máximo, empatar, o que já dá o título ao Grêmio. Então, cara, eu não vejo assim, um futuro virtuoso para o Internacional. O treinador é o cara da tese. Ele pega a tese e põe acima de tudo. A comissão técnica, a preparação física do Inter, eu não sei se vocês repararam, mas o Inter está morrendo. O Inter está ficando sem fôlego. E aí lá no Atlético Mineiro está o Cristiano Nunes, que era o melhor preparador que tinha, que era do Inter aqui, foi embora. Tudo pelas questões da planilha. Futebol, planilha é importante, estudo é importante, os dados científicos são importantes, mas tem outra coisa que também é importante, desempenho dentro de campo, o anímico. A tese não pode estar acima dos fatos. Mas vamos lá, por que eu acho que vai ser eliminado? Porque está numa crise. Vocês não querem chegar. O Inter está em crise. O Inter não se acha dentro de campo. Goleou times fracos jogando em casa e vendeu uma falsa imagem. Goleou o Juventude, mas o Juventude que é fraco. Perdeu gols quando estava empatando o jogo dentro do Beira-Rio. Depois foi se meter de pato a ganso lá, deixou a defesa toda aberta, o Inter fez um e aí de passa o boi passou a boiada. Mas o Inter não... E eu vou dizer, eu não acho o elenco do Inter ruim. Ele hoje está mal treinado, principalmente do meio para trás. Por isso que a minha previsão é que vai ser eliminado na Libertadores, até porque o Oliveira falou aí, dependendo da combinação de resultados, pode ter jogo de compadre na última rodada. Na última rodada. Pode mesmo. E aí que o Inter vai se ferrar. E vai jogar, eu vou dizer mais, vai jogar Grenal na Sul-Americana com o Grêmio. Aí é sorteio. Não, só pra não deixar passar, até porque nem era esse o foco, era só um exemplo. Eu acho que os dois grupos são muito fracos. Mas do Grêmio também tem altitude. O Laikidá joga em Bogotá. 2.800, é a mesma altitude de Quito. É óbvio que La Paz tem muito mais altitude. 3.600. Essa dificuldade é gigantesca, é maior. Mas os Oliveira. dois, eu acho que são dois grupos muito fracos, tá? Eu acho que era obrigação do Grêmio passar e o Grêmio cumpriu sua obrigação e é obrigação do Inter passar. Eu acho que o Inter já perdeu jogos demais num grupo tão fraco. Perder pro Always Red, vai passar na altitude, beleza. Isso que eu Agora, ia aquele dizer. jogo do Tátira não Isso. tem justificativa. Eu tive- Não era cansaço, ele fez 5 trocas no segundo tempo, não era o gramado come la pierna, no gramado não come nada, ali foi futebol. Ali foi futebol. Eu tive toda a compreensão no primeiro jogo por exatamente o que o Cristiano falou. Estreia, altitude, beleza. Agora, contra o Tátira já não dá mais. Aí não dá. Bastante perspicaz aqui o ouvinte Felipe, lá de Novo Hamburgo. Ele faz a seguinte pergunta: a Tailândia saiu do Grêmio e foi pro Inter? A Tailândia é boa. A questão da preparação? O Grêmio Magno. evoluiu em pouquíssimo tempo a sua questão física, né? É evidente isso, dá pra enxergar no campo isso. Diga Orestes. Me diga uma coisa assim, vocês. Como que o Ramírez vai escalar o jogo de quinta e o do Grenal? Como é que ele vai distribuir, já que são dois jogos importantes? Ele não tem escolha, ele é obrigado a ganhar os dois. Se ele não ganha na Libertadores, ele corre sério risco de ficar fora. Se ele não ganha Grenal, ele perdeu o Gauchão. Agora não tem escolha, parceiro. Agora
é ir pra dentro, como diria Abel Braga. Não tem escolha. É o famoso ganha ou ganha. Ou ganha ou ganha. Não tem mais negociação. Até porque dos jogos decisivos que o Inter teve na temporada, vamos lá. Libertadores, foram 4 jogos, certo? Ganhou 2, perdeu 2. Campeonato Gaúcho, ele teve 2 semifinais. Ganhou 1, perdeu a outra. Grenais, ele teve 2 no ano, perdeu os 2. Então, nos jogos decisivos, o Inter tá mais perdendo do que ganhando. E agora são mais decisivos ainda, porque um é final precisando reverter, vale semestre. E o outro agora vale a classificação. Porque perder a primeira pro Always Ready, a gente cornetava, a gente observava, a gente falava, mas ainda era o primeiro jogo, tinha muito para recuperar. Agora o Inter já não tem mais isso. Agora é ganhar do Olímpia e ganhar do Grêmio. Esse é o problema. O problema é que foi, não digo nenhuma escolha, né? Mas é um erro de planejamento enorme também que foi feito dentro dessa estruturação no último encontro, né? Acabar perdendo com a justificativa de preservação. Bom, primeiro, né? Essa preservação foi completamente inapropriada e também mudar no segundo tempo, a gente falou que foi um erro de leitura, que colocar alguns jogadores que são peças-chave que poderiam reverter o jogo faltando 20 minutos ou 15 minutos pro final seria impossível, né? Tu coloca uma responsabilidade até que demonstrava que os jogadores não estavam preparados, né? Também estavam surpresos com o resultado, mas também não conseguiram entrar de maneira efetiva, com uma orientação também efetiva para conseguir conquistar um resultado, uma virada. Eu acho que existe no meio dessa semana uma questão muito chave pro Inter, tá? Que é essa corda no pescoço na Libertadores versus corda no pescoço no Grenal. Essa balança entre ter que virar um clássico. Por isso que a vitória seria fundamental nesse Grenal de ontem. Ter que virar o clássico. Tirar o peso da Libertadores. Exatamente, porque agora os dois lados estão pesados. E ainda com uma pressão e ainda com aquilo que não parece ter caído a ficha. Parece uma coisa assim, não, nós temos um projeto, só que esse projeto, ele pode contar com uma eliminação em Libertadores e uma perda de título gaúcho no mesmo período. E não parece ninguém, assim, tá atento a coisas pontuais que precisam mudar. Todas as justificativas ontem do Paulo Brax e do Miguel Ángel Ramírez foram as seguintes: é assim. É assim e só o tempo vai fazer com que isso aqui fique bom. Nada precisa mudar daqui. E não tem que mudar. Isso aqui é o que e nada vai se alterar e vamos lá. Só que é o seguinte, o Inter pode ser eliminado da Libertadores. Será que o pessoal não percebeu isso? Pode ser eliminado da Libertadores. E se for eliminado da Libertadores, vão continuar com essa ideia de não é isso, é o projeto? E se não for, vai ser uma campanha não boa o suficiente para ter vantagens à frente. Essa condescendência, vai já começar mal. Essa condescendência, esse apoio incondicional, eu cheguei a ler o seguinte, o Inter tem que perder tudo para poder ter o projeto com tranquilidade. Não leva em consideração o resultado. É um negócio, é um pós-futebol esse. O pós-futebol onde o resultado não importa. O que importa é a estética do futebol. Quem é que disse que o Inter tem que perder tudo? Não, eu cheguei a ler isso, o bom pro Inter é que perca o Grenal para o modelo enfim, para não enganar. É um absurdo, cara. Então eu vou te falar o seguinte, tem alguma coisa errada no Beira-Rio. Não, muita. Porque se os apoiadores do Miguel Ramírez dizem que tem que perder tudo para levar em conta e ter tempo para construir, e aqueles que querem a cabeça do Miguel Ramírez estão dizendo que tem que perder tudo para mandar embora. Ou seja, nunca mais vai ganhar o Inter. O Inter não ganha nunca. A sua torcida, num ato de bundamolismo, não torce mais pelo clube. E tem uma coisa, cara, esse é o pós-futebol, porque a estética importa mais do que o efeito. O torcedor pedindo time reserva no Grenal. Cara, vamos parar com isso, cara, que estética. Mas que modelo tem resultado pra conquistar, velho? A gente tem essa discussão aqui no Brasil, clássica 82 versus 94, né? Exato. É uma clássica discussão no futebol brasileiro. 82 era lindo, maravilhoso, mas responsabilidade zero, não ganhava de ninguém. E 94 era feio, era esquisito, mas ganhava. E aí? 82 conseguiu levar 2 gols na Nova Zelândia. Então. Temos que desmistificar algumas coisas. Bem, vocês fecharam sobre o clássico de ontem, a decisão de ontem? Acredito que sim, então. Os outros estaduais com decisão, tivemos no sábado à noite um empate por 1-1 entre Flamengo e Fluminense. Abel Hernandes, o gol do Fluminense. Até para deixar essa lembrança aí, para colocar em evidência a lembrança do Cristiano Oliveira. O Campeonato Paulista ontem, as semifinais, jogo único, Corinthians 0, Palmeiras 2, São Paulo 4, Mirassol 0. Corinthians à procura de técnico.
demitido, defenestrado Mancini, minutos após a derrota de ontem. As decisões não estão oficializado, mas devem acontecer. O primeiro jogo já deve acontecer amanhã e o segundo jogo na quinta-feira. São Paulo e Palmeiras jogam todo dia, vocês falaram isso. Cara, São Paulo jogou sexta. O São Paulo jogou sexta e o Crespo disse, cara, não vou ter nem 48 horas, o que eu vou fazer? É bem isso. E aí perde, o que a gente fala? Manda embora o técnico. Só uma coisa. O treino? Não tem. Não tem treino. O Mancini também tinha levado 4 do Peñarol, né? Então que semana pro Corinthians. 4 do Peñarol, 2 do Palmeiras e um abraço ao Campeonato Paulista. No Mineiro, o América e Atlético empataram por 0-0. Atlético, jogador expulso. E o segundo jogo também no próximo domingo. Em Pernambuco, Sport Náutico 1-1. Comando do Sport, primeiro jogo. Segundo, domingo que vem, também na Arena Pernambuco. É o que tudo indica, né? Pelo menos é o que está até agora definido. E aqui, uma situação bem interessante, porque por muito tempo ela estava na segunda divisão do querido estado do Pará. A Tuna Luso venceu o primeiro jogo contra o Paysandu, goleando 4-2. Primeiro jogo da decisão do Paraense. Próximo domingo, jogo de volta. A Tuna vai voltar a ser campeã do Pará, meus amigos. Nos grandes clubes da história desse futebol brasileiro. Eu só por queria... muito tempo ser fora do circuito. Eu queria voltar na questão do Douglas Costa, daí digamos, é distanciamento meu pro escritório da Juventus, eu não tô lá dentro. Mas... E deles também, que não é em Turim, é em Milão, né? Exato. Me estranha essa configuração de empréstimo. Por quê? Porque no Grêmio ele vai ganhar, digamos, 1,5 milhão. Entre 1 milhão e 2 milhões, vamos tratar como 1,5 milhão. Na Juventus ele ganha 3,5 milhões. Como é que a Juventus vai continuar um ano completando esse salário, sendo que ela ainda deve pro Douglas? E ela tem um fair play financeiro pra resolver, né? E ela tá com água no pescoço. Então o interesse é liberar. O que ela não quer é pagar o que deve ao Douglas Costa. Isso aí. Só que não tem jeito, né? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Porque ter dinheiro não basta. Quanto é a dívida? Perdão, Cristiano. De quanto é a dívida da Juventus? Ninguém tem. Eu não vi ainda esses valores, não vi essa informação sobre a dívida. Não sei quanto é. Falaram seriam 6 milhões de euros. É muito dinheiro, né? Eles não podem botar. Aí o fair play financeiro pesa, eles são punidos. Porque ter dinheiro não basta. A Fiat, que é dona da Juventus, com o grupo Jeep, dinheiro eles têm de sobra. A questão é o fair play financeiro. É equilibrar o que sai do que entra, né? Só para falar, eu falei que não havia definido ainda que as finais do Paulistão já saiu há algum tempo aqui, uma hora atrás, até o Edu César nos ajuda aqui, o ouvinte Gabriel também mandou ali, que os jogos vão ser na quinta, 10 da noite e domingo, 4 da tarde, os dois jogos da final do Paulista, porque o Palmeiras e o São Paulo, os dois jogam amanhã pela Libertadores. Tem jogo, eles jogam pela Libertadores, amanhã decidem o Paulistão quinta e domingo. E a Tuna, manda aqui o Edu, não é campeã do Paraense desde 88. Que grande momento. E vou dizer uma coisa que é polêmica. Eu gosto. E na Espanha pode dar Atlético de Madrid. Eu gosto de estadual. O Cudê ganhou no Campeonato. Eu gosto de estadual, mas ainda são muitas datas. Tudo isso porque o estadual existe no nosso calendário. Não tô pedindo para que ele saia, mas para que ele diminua. Não, e o Paulistão teve aquela questão de não poder jogar em São Paulo, e aí botaram alguns jogos no Rio, aí depois não podia mais no Rio, voltou, e agora enfiaram um jogo atrás do outro. Se fosse aquela coisa de Campeonato Continental, Campeonato Nacional e Copa Nacional, como o mundo todo joga, estaria mais tranquilo. Os caras botaram final única na Libertadores e Sul-Americana, o que eu até sou contra, mas tudo bem, entendo o argumento de querer menos duas datas, ou menos uma no mínimo. Por que o estadual tem final em 2 jogos, se o estadual aqui é tudo, né, mais perto? Dá pra fazer em jogo único, pega o time da melhor campanha, bota pra jogar em casa, jogo único na final, uma data menos. É isso, meus amigos. É isso. Olha, de minha parte eu ficava falando até 6 da tarde, mas aí seria uma demasia, né? Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro dizia: privilégio ter estado com vocês. E o Alisson, pra gente fechar o programa, hein? Grande Alisson. Um gol de cabeça ontem. 49 minutos, 1-1, ele foi à área. Goleiro da história do Liverpool. Não, e um golaço de cabeça, né? Liverpool quase fora da Champions League. O gol foi importantíssimo para manter na briga o Liverpool. E na Espanha eu brinquei, Atlético de Madrid podendo ser campeão, depende só dele na última rodada, com o Simeone no comando. O Barcelona perdeu pro Celta ontem, tá fora. A Ana chamou o Tite vai manter o Alisson como titularíssimo da seleção brasileira? Ou... Ele tem revezado com o Ederson. Mas vai ficar. Não, vai ser o Alisson. Tem que ser, né? A Ana tinha puxado ali pra gente dar tchau, Ana.
Não, a gente fala da beleza do futebol, né? Mas um gol também dedicado ao pai. Né? Então, além disso, foi aquela coisa que a gente brinca, né? O futebol também tem intervenção divina e tem um momento que é pra dar aquele carinho pro jogador quando mais precisa, né? Então, ele dedicando ao pai no final foi bastante bonito. Coroa, né, o momento. O futebol é um evento humano e intuitivo. As planilhas servem para organizar, mas não como a única base relevante para se fazer futebol. O futebol não é um evento teórico, é um evento prático. Pena que algumas pessoas ainda não entenderam isso. Obrigado, Carlos Guimarães, Cristiano Oliveira, Gutierrez Sanches, Ana Carolina Guiar, Oreste Andrade, Cristiano Silva, amigos que participaram conosco aqui também dos recados, os ouvintes do Ganhando o Jogo. Estamos ficando por aqui. Agora vem o correspondente Guaíba, na apresentação da Fernanda Bagatini, na sequência o Boa Tarde Brasil. Até amanhã.